Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter um negócio de sucesso. Eu sou o André Castro e hoje temos aqui nosso caçador nato, Eliseu Carraro, né? Está nos prestigiando aqui com a presença ilustre, vai nos acompanhar nessa conversa animal. E hoje, cara, até o slogan não tinha nem me ligado, cara, mas o nosso slogan é realmente para quem arrisca a pele todo dia para acreditar em um sonho. E trazer um cara falando em sobrevivência realmente faz muito sentido, tem muito a ver com o nosso podcast. E já demos aqui umas entradas ali, falamos sobre a similitude da sobrevivência com o meio do empreendedorismo hoje. Então, hoje temos aí o cara que ele é... Deixa eu até anotar aqui o currículo do cara. Eu anotei que o currículo do cara é longo. Vamos lá, nem sei se eu consigo falar tudo aqui, o nome aqui. Vamos lá. Luciano Tigre, ele que é piloto de avião, apresentador da Discovery+, olha só o nível. Instrutor de sobrevivência na selva e ambientes hostis e instrutor meteorológico para pilotos. Cara, o cara é foda, não tem como falar que não. É uma honra, meu irmão, ter você aqui conosco. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para ter essa troca de ideias aqui. Eu sei que o cara tá no hype agora, Eliseu. O cara tá na Discovery, o cara tá no Danilo Gentili e hoje disponibilizou o tempo para estar aqui com a gente. Meu irmão, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, vamos iniciar essa nossa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito gostosa, muito de descompressão mesmo aí. Sinta-se à vontade aqui, tá contigo, meu irmão. Legal, muito obrigado. Já me sinto aqui, literalmente aqui para participar aí, somar de alguma forma, como você falou, e a gente até deu uma conversada nos bastidores aqui, realmente tem uma proximidade muito grande com isso que vocês tratam aqui, que é um negócio, é um empreendedorismo em si, essa batalha diária, né, que o empresário, né, que todo mundo que está no setor aí, de diversos setores na verdade, né, tem esse tipo de guerra para vencer todo santo dia. E na sobrevivência não é nada diferente, é tudo muito parecido, em um outro contexto, claro, em um ambiente um pouquinho mais hostil, mas se a gente for linkar as duas ideias, realmente a gente tem uma certa hostilidade também nos negócios do dia a dia e nos diversos setores que a gente tem no Brasil, né? Com certeza, cara, porque vamos pensar, você tá lá na Amazônia, uma picada de cobra ali, cara, pode ser fatal para tua vida. Sim. Né? E vamos trazer isso aí para os negócios aí, cara, você tá ali tocando tua vida, daqui a pouco muda uma legislação. Cara, eu entendo, isso aí é uma picada de cobra no cara. É como se fosse. É como se fosse. Se o cara não está preparado para aquilo dali, meu irmão, aí pode significar a vida do negócio do cara. Sim. Né? Talvez tenha uma conexão com aquilo que a gente conhece da natureza desde sempre. É como se o ser humano ele replicasse isso quase que de forma intuitiva, né? Com esse calhamaço de burocracia, de legislação. Isso acaba, de certa forma, espelhando aquilo que a gente tem na natureza mesmo. Porque a natureza ela é muito complexa, ela acaba sendo muito hostil, ela não sabe que ela é assim. A diferença talvez é que a gente, por mais que tente no meio dos negócios, no meio burocrático em si, dar uma maciada nisso, sempre tem um monte de entrave, né? Às vezes a ideia é proteger os negócios, mas a gente sabe que a dualidade disso é que você tem o outro lado que acaba sendo como uma picada de cobra, né? Sim, sendo como algo que tu vai ter que gerenciar o tempo inteiro, porque pode ser nocivo, né? Sim. E uma coisa muito louca, a gente estava falando aqui, cara, hoje, infelizmente, né, cara, o empresário, ele se vê em algumas situações que ele tem que encarar aquela realidade, independente do que for, né? Mas eu sinto que falta um pouco de preparo, às vezes, ali, porque, cara, coloca o cara na fogueira e você tem que sobreviver aí. Sim. Né? Agora a pergunta que eu te faço é justamente o seguinte: Luciano Tigre, tá? Hoje ele ingressa, por exemplo, num ambiente hostil. O que aconteceu lá atrás para que você estivesse preparado para aquele momento? Porque isso tem uma bagagem. Sim. Se você entra no meio hostil desse daí sem ter preparo, possivelmente você vai morrer. Não sei se sobrevive. Tem como sobreviver um cara aí na Amazônia, tirando o cara, aquele maluco que caiu do avião lá, o Senna lá? Ah, sim, o Antônio Senna. Eu não sei Ele fez 36 dias de sobrevivência lá, aplicando justamente isso que você está colocando. Tu pode pegar diversos exemplos, mundo afora, aí, de diversas situações de emergência, sobrevivência. O pouso do Sullenberg lá no Rio Hudson, nos Estados Unidos, pousou um baita no avião.
esse caso do Antônio Senna. E os empresários que estão nos assistindo agora, ou o estudante que está nos assistindo agora, né? Absolutamente tudo que você fez até aquele momento decisivo foi colocado à prova. Tudo. O Sullenberger, piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos, mas até a nota alta ou baixa que ele tirou na escola entrou na somatória por resultado final ali. Se eu entrar num ambiente hostil hoje, eu com certeza vou usar toda a minha bagagem de conhecimento, tudo aquilo, cada respiração, cada batida do meu coração vai ser colocada à prova naquele momento. Essa é a grande verdade. E tem muito momento, não só na selva, no deserto, eu já gravei em diversos ambientes hostis, e não são somente esses ambientes. Cara, pegar o carro e sair no trânsito pode ser um exemplo. Você vai ter que colocar, mesmo que não perceba, tudo que você é à prova em determinados momentos ali. Não, mas eu dirijo de forma automática porque eu já vesti o carro. Mas você está fazendo de forma inconsciente exatamente isso. Você está colocando tudo que você é à prova. Então a bagagem de vida, a preparação, ela vai ser determinante. Por exemplo, uma coisa que eu cito muito dando aula. Não existe um treinamento para qualquer situação real. Ou seja, na vida real, fora do controle de um vídeo sendo gravado, de um filme, a vida real ela vai te surpreender, de um jeito ou de outro. Ela cansa de me surpreender lá no meio do mato, no deserto, na Amazônia, e ela vai surpreender o empreendedor, ela vai surpreender o motorista no trânsito, porque a vida real é essa, ela é perita em te apresentar situações que sequer jamais foram sonhadas. Entende? Mas se não existe treinamento para isso, como é que eu tenho êxito diante disso? Todo o treinamento que você fizer, tudo que você fez na tua vida antes, vai sim te ajudar de alguma forma. Porque você há de concordar comigo que uma pessoa mais estudada num determinado assunto, ela vai ter maiores chances, caso uma surpresa dessa que ela nunca tinha imaginado na vida se apresente. E esse é o ponto. Eu dou curso às vezes ali para o pessoal da Polícia Militar, já dei curso para o BOP, curso para o COI, curso de fogo primitivo, para somar de alguma forma com o treinamento dos caras lá, com aquela parte maçante do cara ter que absorver conhecimento com cansaço extenuante fisicamente falando. E em contato com o COI e com o BOP, eles me disseram o seguinte: olha, a gente treina de cabeça para baixo, até para resolver sequestro na Lua, se for o caso. E a gente cansa de chegar na situação, o pessoal do COI principalmente, e encontrar um cenário ao qual eles nunca sequer tinham sonhado. Sabe, uma complexidade de uma pessoa mantendo outra refém e um cenário que os caras... como é que a gente nunca pensou nisso? Como é que a gente vai resolver isso agora? E por que eles acabam tendo êxito? Porque mesmo nunca tendo treinado para aquela situação, eles treinaram para ter competência. E competência é uma coisa que a gente trabalha muito na aviação, que é o setor que eu estou imbuído agora, que eu estou inserido também. Quando você treinava antigamente um piloto para fazer pá, pi, pó, pu, esse botão, depois aquele, e o cara, entre aspas, né, sem ser pejorativo e nada disso, mas treinado tipo como se fosse um macaquinho para fazer... Tecnicamente falando, Isso. Mecanicamente, se algo fora disso acontecesse, o cara caía. Então constatou-se que era mais interessante treinar o cara para ser competente. O que é ser competente nesse tipo de ideia? Eu nunca vi isso na minha vida, mas eu vou parar, respirar fundo, pensar e executar uma solução. O empreendedor, eu na sobrevivência, cara, a gente vive tendo que fazer isso. E isso daí que você falou, cara, tem uma história tua que eu curti demais. Tem um podcast já seu, e você contou uma história e eu vou elencar justamente uma pergunta agora. Porque o empreendedor, obviamente, eu estou falando a real agora, e possivelmente seja julgado, mas é a realidade. Eu tenho propriedade de falar nisso, porque é a minha realidade. O empreendedor hoje, infelizmente, ele, por alguns motivos, ele deixa de se debruçar no que é importante, tecnicamente falando, certo? Mas não é só técnico que vai resolver o BO da vida dele. Sim. E você, num podcast, contou muito uma história que, para mim, isso daí, cara, ilustrou demais, a história do Ribeirinho e o Sol. Sim. E a pergunta que eu vou te falar assim, qual tem mais chance? Alguém técnico ou alguém que realmente tem, além de, por exemplo, que nem a pegada do Ribeirinho, cara, aquela explicação que ele deu a respeito uma gota, né? Sim. Cara, então assim, o cara tem uma visão
totalmente diferente de um técnico. Ele não tem nada a ver, até para se referenciar ao sol, ele se referenciou de maneira assim, por exemplo, foi assim que eu aprendi. Sim, exatamente. Então isso daí entra nessa parte dessa consciência que ele falou, de não só pensar tecnicamente, putz, se esse botão falhou, cara, ferrou, vai cair o avião. Ele tem que ter feeling. Exatamente. Ele tem que ter o feeling da coisa. E aí, respondendo a tua pergunta, depende muito do cenário. Porque essa história do Ribeirinho, quando eu perguntei para ele, o que você acha que é o sol? Eu tenho para mim, ele falando com aquele jeito meio caboclo amazônico, né? Eu tenho para mim que isso aí é uma gota do perfume que o Criador passou hoje de manhã embaixo do braço. Acontece que uma gota escorreu por debaixo do sovaco, pingou no nosso céu e ela vai ficar ardendo aí. Enquanto ela não evaporar toda, a gente vai ter o sol. Olha que louco. Ela evapora, vem à noite, amanhã ele vai passar o perfume de novo, outra gota vai escorrer, vai pingar no nosso céu. Enquanto ela estiver ali ardendo, ele tinha associação de que ele usava um desodorante que ardia. Então a gota está ardendo, o sol está brilhando, quando ele evaporar vem a noite e assim vai. Então, por que depende muito do cenário? Porque ele estava num cenário e com um bojo de conhecimento que tinha tudo a ver com percepção e observação. Tudo que ele, o pai dele e o avô dele faziam era observar e coletar e ter um entendimento por eles mesmos. Isso é um detalhe muito importante. Isso me chamou a atenção demais, porque se eu fizesse a mesma pergunta para um astrofísico, ele iria acabar falando, regurgitando, como eu brinco às vezes, uma informação que nem é dele, não é da observação dele. Uhum. É de um monte de vídeo, de um monte de literatura que ele leu, é de um monte de coisa que outras pessoas descobriram. E muitas vezes um profissional desse ele não se dá a oportunidade de parar e observar por ele mesmo. A percepção dele do negócio. Exatamente. Qual que é a minha ideia? E muitas vezes no negócio, que é o que vocês tratam muito aqui, é necessário isso, porque às vezes o cara tem um monte de ferramenta, ele tem um monte de técnica, ele tem um monte de exemplo para ser corretamente copiado. Cara, fazer desse jeito dá certo. Só que a vida é real. Exatamente, a vida real é outra história. E outra coisa, deu certo porque tá todo mundo debaixo do mesmo céu, do mesmo, né, da mesma abóbada celeste. Mas cada um tem o seu horizonte individual. Então, o horizonte individual e a percepção e o cenário lá para o Ribeirinho era uma. Sim. Se um cara com muita técnica, muito conhecimento tentar fazer a mesma coisa, ele pode acabar esquecendo de ter o feeling, de ter a percepção. Ele pode até ter as ferramentas, como a minha faca aqui, ó. Às vezes você tem a ferramenta, mas, cara, o que eu já tive em situação de estar em sobrevivência, de estar em trilha, e eu pegar a ferramenta da pessoa e beleza, como é que usa isso aqui? O cara me mostrou, ó, professor, eu tenho um kit de sobrevivência, tem pederneira, tem um monte de coisa aqui. Ah, beleza, como é que usa a pederneira? E a pessoa não sabia. Então tem muito disso também. Eu percebo que o profissional ele se empolga às vezes em ter o item para, entre aspas, né, resolver o problema, mas ele não se qualifica, ele não tem o feeling, não tem a pegada literal, não tem a expertise, né, de você fazer um malabarismo e quase quebrar o teu microfone. Acontece, isso aqui acontece. Né? Polêmica aí, ó. É mais uma prova do porquê que você não pode fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Pode estragar o microfone, tem que pagar o microfone desse aqui, tu vai ver daí, não é que eu vou tirar grana para isso. Mas é a expertise em si, né, de você conseguir manusear a ferramenta sem se machucar e quebrar o microfone dos outros, né? E acaba acontecendo muito. A pessoa tem o item, mas não treina. Sim. Não busca o conhecimento, né? Se empolga, vai na empolgação e literalmente acredita que somente ter informação resolve. Ou somente... Não, agora eu tenho o equipamento. O equipamento. Mas não tenho a qualificação, não tenho o treinamento, não tenho a expertise necessária. Vai dar problema. Então, é uma soma de fatores. É por isso que hoje está em alta, né? O pessoal fala obeso intelectual. Sim. O cara tem muito conhecimento, mas não coloca em prática. Exatamente. Justamente, acho que só receber aquilo dali... Cara, essa história do Ribeirinho, para mim, foi fantástica. O link que eu fiz com a nossa realidade para os negócios hoje. E ela se encaixa muito bem. Sim. E eu acho que uma das coisas que pode ser também buscada dessa informação do Ribeirinho lá, e com isso que a gente está conversando aqui, é o seguinte: a velocidade com que as coisas acontecem hoje, mas principalmente a velocidade com que a gente quer resolver e quer resultado, ela acaba atrapalhando muito. O Ribeirinho, meu irmão, ele tinha todo o tempo do mundo para observar, para parar, e ele cresceu fazendo isso. Entende? O cara sabia onde jogar um anzol para pescar, o cara sabia como olhar para o céu e tecer essa poesia, que era
puramente dele. E por que isso me chamou muita atenção? Porque o seu menino lá não sabia nem escrever o próprio nome, cara. Ele não tinha literatura alguma para tecer aquela poesia. Era tudo fruto da observação. Então, muitas vezes, a gente acha que o equipamento, 500 mil cursos vão resolver, mas às vezes é o simples que vai resolver. É o cara parar e ter observação e pautar pelo simples, às vezes. Sim. É o que resolve. Sim. É o que eu faço em sobrevivência. Porque senão, é uma frase que acabou impactando e muita gente vem conversar comigo por conta dessa frase, eu acabei falando ela, o pessoal memorizou mesmo. Não trabalhe muito, trabalhe bem. E na sobrevivência, se você trabalhar muito, para ter aquela sensação de estou sendo produtivo, e carrega tronco e carrega pedra, quem foi que disse que é isso que vai dar resultado? Uma energia desperdiçada. Envolvendo a questão do empresário é a mesma coisa, né? É isso aí. Gasta-se Polêmica. Polêmica. Gasta um monte de energia com algo que não é tão relevante e o que é relevante acaba ficando para depois. Né? Exatamente. A gente fica nessa. A gente, quando eu digo assim, nós, na condição de empresários, achando que eu tenho que trabalhar 18 horas por dia porque eu vou ter resultado. Né? Mas eu estou empregando... Cara, que frase top. Fala de novo. Você não pode trabalhar muito, você tem que trabalhar bem. É isso aí, mano. Porque o que as pessoas acabaram tendo como treinamento, muitas vezes, é de que trabalhar 12 horas por dia é um negócio bom. É isso, pois é. Meu irmão, você gosta de trabalhar 16 horas por dia? Você está feliz em trabalhar 18 horas por 24 horas por dia e não ter descanso? É a matemática que eu uso na sobrevivência. É a matemática da sobrevivência, da vida real. Meu irmão, o esforço que eu estou despendendo, ele vai me dar o resultado que eu estou equalizando na balança? Faz sentido? Porque isso para mim é determinante. Eu vejo muito isso quando eu dou instrução, às vezes, para pessoas que não têm experiência. Eu já percebo de cara com esse tempo todo de sobrevivência que a pessoa ela está olhando para você de canto de olho e deixa eu mostrar serviço. E o que acontece disso nas empresas e no dia a dia? Mostrar serviço. E vai, o cara pega uma picareta e pega um tronco e quer mudar uma montanha daqui para lá. Mas, meu irmão, isso vai entregar resultado? É isso aí. Ou vai entregar cansaço, suor ou, de repente, até uma lesão? Desgaste. Para mim, em sobrevivência, é lesão física e lesão psicológica. É desgaste. E no final o que vale é o resultado. No teu caso, é sair sano, salvo, né? Exatamente. Eu tenho amigos que trabalham com jardinagem e têm uma vida gloriosa, cara. E eu não estou usando a jardinagem como um exemplo, mas eu estou falando dela porque muita gente olha, o jardineiro. E não vê a importância que o cara tem. Entende? O ser humano ele acaba fazendo isso, é inevitável, né? E é para gerar polêmica isso aqui mesmo, né? Porque todo mundo vai ver o cara sendo preconceituoso. Não é isso. É que eu tenho um amigo jardineiro e o cara trabalha até quarta-feira, de segunda a quarta, às vezes quinta. Sexta, sábado e domingo é o dia do cara ir pro mato, é o dia do cara fazer, entendeu? Olha a qualidade de vida. Ele me ensinou isso. Porque um dia ele chegou para mim, pô, como é que você tá, Tigre? Cara, tô cansado e tal. Nossa, essa semana eu não respirei. Depois, cara, eu quarta-feira larguei tudo e fui pro mato. E aí ele me ensinou que, cara, tem que trabalhar bem e não trabalhar muito. Ele trabalha gloriosamente bem durante segunda, terça, quarta, às vezes na quinta. Sexta, sábado, domingo é dele. Às vezes a quinta-feira ele também leva. Entende? Então a gente tem que buscar por isso. E isso é uma coisa interessante de ser falado também pelo seguinte. Porque a gente tem mania de, às vezes, não estar no próprio negócio. Eu trabalhei de tudo para concluir meu curso de piloto. Eu só não fui para Marte, para a Lua. O resto, meu irmão, eu fiz tudo. Cara, eu fui segurança de banco, eu fui cobrador de ônibus, eu fui mecânico, eu fui barman. Eu nem bebo. E eu fui barman. Fui lá girar a garrafa, lá fazer esse troço que eu fiz com a faca para quebrar o microfone. Olha que saiu a técnica da faca. Mas saiu a técnica da cascata. Essa, na verdade, ela nasceu meio que... Não sei da onde, cara. Comecei a 9 anos de idade a girar coisa na mão e deve ser de uma vida passada, não sei. Mas eu trabalhei de tudo que você possa imaginar. A coisa começou a mudar para mim quando eu entendi através de um livro chamado... Meu Deus, como é que é o nome daquele livro? É de um cara chamado Murphy, que é um... Joseph Murphy? Joseph Murphy.
O poder da psicologia. Poder, tem um livro lá, eu não lembro o nome, porque faz muito tempo que eu li esse livro. Ele fala muito de você cocriar, né, as coisas. Exatamente. Daqui a pouco acho que eu lembro o nome desse livro, que ele é muito importante. O Poder do Subconsciente? O Poder do Subconsciente. É esse mesmo. E ali eu entendi uma coisa. Não interessa, entre aspas aqui, se eu estou como funcionário. Se eu sou apenas o funcionário. E esse apenas também, entre aspas. Eu passei a... Segurança. Meu irmão, a empresa é minha. Fui trabalhar lá no hangar em Paranaguá, cuidar de avião, lavar avião. Essa empresa aqui é minha, rapaz. Estou trabalhando para mim. Eu fazia de conta, cara, que a empresa era minha. Cobrador de ônibus. Eu estou trabalhando dentro do meu ônibus. Eu trabalhava fazendo de conta, mas na verdade respirando a seguinte ideia. Essa empresa é minha. O negócio é meu. Cara, você dedicando 100% do que fazia. 1000%. E ainda precisando entender nessa época que não é trabalhar muito, é trabalhar bem. Inconscientemente falando, baseado no livro lá do Joseph Murphy, eu estava trabalhando bem e não trabalhando muito. Porque eu estava trabalhando com a gana, como se a coisa fosse minha. O ser humano tem a mania de cuidar bem do outro e do negócio se estiver intimamente ligado a ele. Mas se você vai em qualquer emprego, para qualquer serviço, para qualquer missão, fazendo de conta, sentindo de coração, de alma, que o negócio é seu, os resultados vão vir. Com certeza. Porque quando eu me pergunto, tá, mas como é que tu foi parar no Discovery Channel, cara? Então, olha aí, ó, o resultado, ó a trajetória Como do é que cara. como é que tu foi parar no Discovery Channel? O que tu fez? Cara. Tu acha que eu sonhei em ser professor e instrutor de sobrevivência? Você acha que eu sonhei que um dia eu ia sentar, bater um papo com o Danilo Gentili? Ou que eu ia protagonizar o programa no streaming e depois no canal ali, que hoje é o maior do mundo. A Warner fundiu com a Discovery e virou o maior canal de sobrevivência do mundo. Como é que eu cheguei a isso? Lá quando eu trabalhava cobrador de ônibus, quando eu fui barman, eu girava a garrafa lá para fazer os drinks lá, nem sabia direito o que estava fazendo, estava aprendendo ainda, mas fazia de conta que o negócio era meu, cara. Você entregava 100% daquilo. Porque o que eu vejo? Exatamente, 1000%. Intenso. O que eu percebo, o que eu constato hoje treinando pessoas, né? Treinando comissários, pilotos, pessoas que me procuram ali para trabalhar a sobrevivência. Muitas vezes o cara tá vindo de um emprego, eu pergunto pro cara, como é que foi o dia de serviço hoje? Péssimo, terrível. Porque o cara não gosta do que está fazendo. Porque ele não entendeu que quando ele pisar dentro do trabalho dele, meu irmão, por mais adversidade que ele tenha, ou ele assume uma postura de calma e elegância, de respirar fundo, de trabalhar bem e não trabalhar muito, e fazer de conta que ele nasceu para estar ali, ou ele não vai ter resultado. Ele vai ser um profissional frustrado. E tem gente que passa de um emprego para o outro, de um serviço, de uma empresa para outra, abre, quebra, fale, abre, quebra, fale, porque o cara não entendeu isso. Ele não entendeu, primeiro, o que é o material mais importante que ele tem ali, que é o material humano. Ele não entendeu que tudo que ele paga na vida dele, como já disseram em diversos podcasts por aí, você não paga com dinheiro, você paga com tempo de vida. Então, meu irmão, se você está trabalhando, sei lá, atendendo farmácia ou como executivo numa empresa, é o seu tempo de vida que está sendo empregado ali. E você tem que, mesmo não sendo acionista master lá, você tem que fazer de conta que você é, cara. Para ter o resultado correto. Senão você vai acabar caindo naquela armadilha que o mais do mesmo, né? Generalizando. A gente tem muito de mais do mesmo. Muitas pessoas querendo e não conseguindo por conta disso. Como é que eu cheguei no Discovery Channel? Primeiro, não focando diretamente nisso. Não indo para o macro. Eu preciso estar em evidência no Discovery. Sim. Ainda hoje eu não fico com essa vibe. Por quê? Quando você começa a construir uma casa, começa a construir qualquer coisa, o mais importante é a base. O alicerce. Está no início ali, né? Exatamente. Eu falo isso para os comissários. Cara, você vai tripular aeronaves. Você vai ter um monte de pepino para resolver lá voando. A tua base como aeronauta está sendo constituída aqui agora, com a escola, comigo. Se você não deixar ela bem feita, não estiver vibrando aqui, como a gente costuma brincar lá e falar, você vai subir defeituoso e vai cometer erros lá em cima, cara. Exato. É que nem que a gente comentou no início. Tudo é um processo. Sim. A gente tem que entender tudo isso, né? Porque, um cara não chega na Discovery de graça. Um cara chega na Discovery, para onde o Tigre está hoje, jogando 100%. Sim. Independente do que está fazendo.
né? É que realmente, cara, tem muito disso, o menosprezo por do que nós mesmos fazemos. A gente acha que isso não é importante. Cara, mas eu sempre falo com o pessoal, o bom dia que você dá para a menina que está limpando ali o escritório, que hoje eu estava trocando uma ideia com um tiozinho que ele estava varrendo a rua. Eu trocando uma ideia, isso é importante. Porque, cara, você pode ter mudado a vida dele. Exatamente. Né? Principalmente quando ninguém tá vendo, né? Mas é aí que tá. É aí que tá, porque geralmente as pessoas, cortando a tua linha de raciocínio, as pessoas costumam fazer isso quando tem alguém É justamente. focando ali, né? Exatamente. Olhando, filmando. Sim. Depois aí no mundo é bem diferente. Mas aí quando você está numa situação de sobrevivência, por exemplo, essa cena não pode ser feita, Não, né? o teu propósito tem que vir acima de E qualquer aí? coisa. Tem. E aí? Você faz o teu melhor ou você morre? Exatamente. Cara, uma coisa que é muito louco da onde vem tudo isso, né? E cara, eu fiquei falando aqui, cara, muito louco. O que aflorou esse espírito ancestral em você? Ancestralidade. A ancestralidade é uma palavra que eu utilizo muito hoje, até por trabalhar bastante com fogo primitivo, com itens primitivos, porque a nossa história, né, se você linkar os dois pontos, essa ideia de que o micro contém o macro, né, de você ter que construir uma boa base para poder ter uma construção sólida em cima, ela tem muito a ver com a história humana inteira. Sim, sim. Eu dou instrução de sobrevivência, eu falo de sobrevivência, eu falo também de bushcraft, que é a arte do mato, que é resgatar essas memórias ancestrais, justamente por isso. Porque você consegue ligar as duas pontas. Você consegue conectar a tecnologia que tem no avião mais tecnológico do mundo hoje, ou na câmera que está filmando hoje aqui, ao passado. Né? O micro, aquilo que a gente começou a fazer lá atrás, acaba sendo ligado diretamente a toda a tecnologia que envolve a gente hoje. O grande diferencial talvez seja que a gente tem uma linha do tempo que a gente costuma olhar para ela em linha reta, né, para ter uma ideia mais clara, e a gente tem um peso muito maior de história primitiva se você comparar com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje. Né? Então, o estudo, mas principalmente a observação junto do meu avô com relação a esses itens primitivos, foi o que acabou catapultando, né, aflorando essa veia toda de querer trabalhar com materiais ali naturais, pau, pedra, folha, fibra vegetal, fogo, brasa. Sim. O fogo é um negócio muito hipnótico, né, para o ser humano. É uma coisa que eu utilizo muito em sobrevivência, no bushcraft, para acender, de certa forma, essa chama divina e ancestral que todo ser humano carrega. Sim. Porque a gente lá atrás começou a moldar ferramentas, a gente começou a fazer coisas muito incríveis. Talvez a primeira delas para diferenciar a gente dos outros animais tenha sido ficar ereto. Tanto é que o nosso ancestral lá, o tempo de vida mais longo que a gente tem de um ancestral passado, é do Homo erectus, o homem que ficou ereto. Isso já foi um diferencial. Depois, provavelmente, a gente começou a lascar pedra. Bater uma pedra na outra, viu que dava gume cortante, e a gente chegou nisso aqui. Calma, o microfone acabou de bater de novo. A gente chegou nisso aqui, ó. Lâminas de pedra, né? E possivelmente, observando a natureza, um raio que caía, atividade vulcânica, a gente, rapaz, aquele danado daquele troço queimando ali. Pegava fogo numa floresta, depois você ia dar uma caminhada lá, rapaz, a raiz que eu comia crua, agora ela está passada pelo fogo, está com um gosto diferente. O animal ali morreu no fogo, tá com um cheiro diferente, Então a gente começou a pegar pequenas coisas lá atrás e perceber que trabalhando elas a gente conseguiria ter um resultado muito melhor. Olha o resultado de novo. Sim. A observação e a técnica e tudo mesclado junto para fazer a diferença. Resultado. E a gente começou a ter resultado justamente por isso. E teu vô era bem assim, qual a história do teu vô ali? Era bem do mato? Totalmente. Meu avô nasceu no Rio Grande do Sul. A gente tem um parentesco ali que foi descoberto há pouco tempo com um cara da Revolução da Lapa ali, que é o Juca Tigre, que foi um revolucionário ali, dos tropeiros ali. Dos tropeiros. E o meu avô depois migrou para Santa Catarina e praticamente virou tropeiro. Então ele viajava tocando aquelas varas de porcos, negociando coisas, e ele foi bater em Pato Branco. De Pato Branco para frente, uns 30, 40 quilômetros para frente, era tudo mato, mata nativa, atlântica e araucária. E ele surrou no cavalo de Pato Branco durante uma semana esses 30 quilômetros,
pegando trilhas de animais, talvez antigas trilhas de índios, e foi acabar parando num rio chamado Rio Santana. Esse rio estava bem baixo na época que ele chegou, e ele acabou constatando que ali no meio do rio tinha uma armadilha primitiva de índios caigangues. A gente sabe disso hoje, né? Ele não sabia na época, ele só sabia que era uma armadilha de índios. Eles empilhavam pedras em forma de V no meio do rio para construir um cesto de bambu na ponta e pescar com facilidade, porque o peixe era direcionado ali para dentro. Né? Ó, novamente, né? O trabalho que o próprio homem ancestral tinha para ter resultado. E tem que ter vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, só que nesse caso ali, com inteligência, né? Usando todas as forças, os elementos da natureza ali, água e pedra, para ter o resultado. Ele entendeu essa armadilha primitiva como um sinal. Por quê? Essa armadilha ela foi construída provavelmente há 500 anos atrás. Caramba. E você encontra hoje esse tipo de armadilha via satélite, no Google Earth. Tu consegue ver isso. Aqueles Vs de pedra quando os rios baixam. Porque pode subir, baixar e continua aquela configuração ali. Aqui o meu avô encontrou e manteve funcionando nesse local, está lá até hoje. Eu estava esses dias fazendo vídeo nela lá. Porra, que tem vídeo? Tem vídeo no YouTube. Tem vídeo? Tem vídeo no meu canal no YouTube. Fiz questão de fazer porque é o resgate. E o meu avô, ele desbravou esse local, ele entendeu que, opa, essa armadilha nesse local aqui é um sinal para que eu me fixe aqui. Se fixou, fez o primeiro abrigo primitivo, ia para Pato Branco buscar mantimento e tal, depois conheceu minha avó, levou minha avó para esse local. Cara, mas teu avô, como que... Hein? Desbravador, hein? Desbravador, hein? Não, e também... E olha só, ó a conversa dele aqui, ó. No ouvido da avó dele, né? Viu? Vamos lá. Vamos ter uma vida primitiva? Uma vida primitiva, 30 km de cavalo. 30 km aqui, ó. Pegando o trecho, vamos morar com alguém. Rapaz. E é incrível, porque hoje a gente depende muito da tecnologia. Sim, tudo, né? O ser humano ele sempre dependeu muito e é inerente ao ser humano. Eu não estou tentando fazer uma apologia ao cara voltar a ser primitivo. Porque foi uma coisa que eu constatei com índios da Amazônia, lá no Iapoque, pessoal da tribo Caripuna. Primeira vez que eu visitei essa tribo, eu estava no exército. Primeira vez que eu mostrei uma lâmina para um cara que ficava mais isolado no mato, ele já largou o arco e flecha dele e já queria a lâmina. Porque é inerente ao ser humano. Ou isso aqui corta melhor, isso aqui funciona melhor. É inerente ao ser humano. Então meu avô ele foi fazendo as melhorias e eu cresci, porque meu pai saiu dali com 13 anos para ir para um seminário, estudar para ser padre. Deu tão certo que eu estou aqui, né? Ele não virou padre. Mas foi onde ele estudou, onde ele se qualificou, né? Fez ali toda a iniciação dele. A gente morava em Pato Branco, então, desde que eu me conheço por gente, era domingo, sábado, sexta, sai de Pato Branco, vai pro sítio do vô e vê ele fazer fogo, acender o fogão a lenha ali, batendo pedra com metal. Cara, nossa. Coisas primitivas. E Luciano, e o teu primeiro fogo feito com arco lá, você lembra? Cara, eu tenho uma vaga lembrança, na verdade. Uma vaga lembrança. Que deve ser bem emocionante a cena, né? Conscientemente falando, depois já no estado do Amapá lá, a primeira vez que eu fiz realmente... Porque não adianta, a conexão do ser humano com o fogo, ela é um negócio... Dificilmente eu vou conseguir explicar de outra forma, não contando, né? Que quando eu tenho um aluno, um comissário lá, um aspirante a comissário, uma pessoa de tenra idade, uma pessoa que nunca foi para o mato e nunca sentou na frente de uma fogueira. Ela está colapsando psicologicamente porque ela está desconfortável, não está em casa. Como é que eu acalmo ela? Eu levo ela para frente da fogueira e sento ela para assistir a fogueira. Ela intuitivamente tem os links ancestrais acessados. Porque mesmo que ela nunca tenha estado diante de uma fogueira, o trisavô dela, o ancestral dela, esteve. Como a gente tem muito mais tempo de história humana, primitivamente falando, na frente de fogueira, do que de Revolução Industrial para cá, olha a Revolução Industrial para cá, o que é? 200, 300 mil anos de evolução humana batendo contra 3 séculos de Revolução Industrial para cá. Isso aqui pesa muito pouco. Então, o que você tem mais escrito na genética? Esse pedação aqui, ó. O teu ancestral ele ficou muito tempo na frente de fogueira. Ele viu muitas vezes isso. E as memórias estão aqui. Está tudo na genética. Então, mesmo que a pessoa em vida nunca tenha estado diante de uma fogueira, por que ela vai se acalmar? Por que ela vai ser amaciada psicologicamente? Porque o link psicológico ancestral é muito pesado, cara. O que uma fogueira significa? Segurança, iluminação, proteção, transmissão de conhecimento. As pessoas sentavam em volta para conversar, fazer o que a gente está fazendo agora. Né? Segurança.
Cara, e alimentação quente. uma situação que aconteceu comigo recentemente, cara. Uhum. Eu já acreditava muito nisso, na gente acessar essas memórias, acessar mesmo a memória. Sim. Né? Eu até fiz alguma. Já ouviu falar da microfisioterapia? Já vi. Então, acessar essas memórias, entender algumas coisas que, né, a gente nunca viveu. E eu estava passando por uma situação de uma meditação guiado, uma pessoa realmente muito incrível ali, fazendo, né, guiando ali a meditação. E a ideia realmente era acessar essas informações. Cara, eu não acreditei no que eu vi, cara. Coisas realmente de ancestrais mesmo. Tá muito vendo? louco, cara. Muito louco mesmo. Daí eu depois acabou, daí eu chamei a pessoa. Falei, puxa, cara, é possível? É possível. Tá aí dentro de você. Não só é possível, como aconteceu. Eu fiquei impressionado, cara. É. Eu falei, cara, isso daí é bruxaria esse negócio. Sei lá o que aconteceu. Não, rapaz. Realmente, pra mim fez todo sentido. As memórias estão dentro da gente e elas são afloradas. Por isso Sim. que às vezes acontece alguma coisa nas nossas do dia a dia que a gente, o corpo ele já se reage de alguma maneira, pô, mas lá atrás já teve algum contato, de certa forma, com Sim. isso. Né? Muito Teve, incrível. às vezes uma pessoa tem aptidão para um certo negócio, tem uma aptidão para uma certa atividade e não sabe por quê. Justamente. Da onde é que eu trouxe esse negócio de girar faca? Cara, eu não lembro como isso começou, só lembro que eu tinha 9 anos de idade e estava girando faca na mão. Olha aí, ó. Então, o que eu quero falar com isso? Porque você tocou em genética, eu lembrei de uma coisa. Às vezes eu comento em sala de aula, eu comento em instrução isso. Ah, professor, mas o meu sonho é ter um filho superdotado, acima da média. Como é que eu faço? Você tem que calibrar isso geneticamente, porque a tua genética vai passar para frente. Então, quero ter um filho com muita inteligência. Cara, você tem que se arrebentar de estudar agora, antes de ter o filho, para criar terminações neurais novas. Por quê? Você estuda um novo idioma, você cria terminações e ramificações novas. Essa que é a verdade. Isso passa geneticamente para frente. É isso que você acessa quando você senta na frente da fogueira. Por que dá conforto psicológico, físico? Porque está escrito lá de trás. Todos os nossos ancestrais fizeram isso na história humana. Porque o fogo ele foi um diferencial. Foi um baita de um negócio. Sim. Entende? Foi um baita de um negócio. Mudou a história humana. Porque se você, eu já fiz vídeo disso também para o Instagram, se você pegar o tempo que um chimpanzé demora digerindo o que ele come, que era muito do que a gente comia no passado também, que é material vegetal. Cara, de 6 a 7 horas de digestão. Olha o tempo que ele perde só ali, dormindo, quieto, só para a energia do corpo dele conseguir fazer digestão. Qual foi o nosso diferencial? Pegar o tal do fogo, dominar ele e começar a passar o alimento pelo fogo. Então, por que a gente passa pelo fogo? Aumenta a expectativa de vida, elimina patógenos, mas uma das coisas principais, você ganha tempo fazendo isso. Porque a tua digestão é melhorada, é facilitada, ela é muito mais rápido. O fogo ele oxida o alimento e degrada muito mais rápido do que o teu corpo. Entende? E aí a gente ganhou tempo para as outras atividades. Olha que incrível isso, A cara. história humana ela é permeada dessas ideias. Então, por que eu amo essa ideia da ancestralidade? Essa ideia de tem que olhar para trás, tem que olhar para o ancestral. Sim. Da onde a gente veio. É a base, é o micro. E o micro contém o macro. Às vezes o cara quer revolucionar um negócio, mas e não consegue entender que às vezes o segredo não é ganhar 500 mil reais por dia no negócio dele. Às vezes 10 reais em cada item que ele está vendendo por dia ali é a solução dele. É o micro que faz o macro. É o micro. Né? O cara quer o número cabalístico de 1 milhão. Todo mundo quer. Mas é aquela história que todo mundo já sabe também de cor salteado, que começa com 1 centavo. Exatamente. Todos os detalhes também. Às vezes o grande negócio não é o negócio de 500 mil por mês num contrato fechado. Sim. É aquele negocinho que vale 5 reais ali, o cara vendendo um monte daquilo. E é difícil algo grande que começa grande. É difícil. Então o cara sai do cobrador de ônibus para ser apresentador da Discovery. Olha, né? olha aí, Então, tá vendo? Tá aí, nada. A prova tá aí. Assim, É isso aí. É exatamente assim. E acaba sendo, é o que eu costumo falar muito também em instrução. O local onde você está hoje, independente de qual seja, ele é o trampolim, cara. Ele é o degrau para você acessar o próximo e por aí vai. E aí tem uma história também que eu comento demais em sala de aula e dando instrução, que vale muito a pena comentar aqui pelo seguinte, porque tem a ver com isso que a gente está tratando aqui, de você estar trabalhando no local, estar buscando o seu pão de todo dia, e por algum motivo universal, só me acontecia o seguinte emprego: escritório,
sentado, papel e computador. Cara, como que mete o cara desse? Você acaba de concordar comigo, que combina comigo, né? 100%. Meu irmão, não é que eu não gostava. Eu odiava aquilo ali. Eu odiava. E essa é uma palavra... E É forte. É nesse ponto que eu quero tocar. Porque aí eu vou filosofar um pouquinho em cima dessa ideia. Você já deve ter lido em algum lugar também que o amor ele tem a mesma força que o tal do ódio. O cara quando odeia é quase a mesma intensidade do cara estar amando de verdade alguma coisa. O grande problema é que lendo, eu sempre fui um leitor muito assíduo, eu acabei atentando numa leitura para o seguinte: você acha que o universo, que as energias que permeiam a nossa realidade, que a gente não consegue ver, aquilo que é quântico, que comanda isso aqui tudo, você acha que essas energias conseguem olhar e... o Luciano Tigre não gosta de escritório, quer saber? Deixa eu tirar isso dele porque ele não gosta. Meu irmão, o que você está sentindo, o que você está emanando dentro da física universal, que a gente mal e porcamente entende, é como eu dar um soco aqui nessa mesa, eu dar um soco bem forte na parede agora. Por que minha mão vai quebrar se eu bater com toda a minha força aqui? Será que é porque a mão é mole e a parede é dura? Ou porque é a bendita da física, da ação e reação? Então a gente tem indícios de que os sentimentos, os pensamentos, os negócios que a gente trabalha dentro e fora da gente todo santo dia, trabalham exatamente com esse contexto, ação e reação. Quando eu me dei conta disso, eu escutei isso aqui dentro de mim. Então eu vou dar uma despertão com o tal do universo. A partir de hoje, a hora que eu acordar, eu posso acordar e tal, meu Deus, escritório e tal, mas se eu pisar para fora de casa, eu vou usar o que eu aprendi no exército. Eu não piso para fora de casa para fazer graça. Para de fazer graça. Luciano Tigre, para de fazer graça. Você vai para o escritório amando, desejando, vibrando. Eu sou um escritório. Eu ia para lá assim, ó, zen. Eu sou um escritório. Cada molécula do meu corpo era um escritório. E eu chegava e bom dia, minha gente. É o escritório, é papel, é computador. E vamos, rapá. Vibra nesse troço. Vibrando. Olha o que aconteceu em pouquíssimos meses, cara. Foi como se o universo me olhando assim falou, rapaz, que danado. Gostou. Ele realmente entendeu. Maravilha. O que ele precisava aprender e entender com essa missão, ele entendeu. Show. Partiu para a próxima. Eu nunca mais pisei para trabalhar dentro do escritório. Consciência, mano. E aí eu saí de lá me lamentando até, porque a coisa tinha melhorado tanto, entende? Mesmo estando lá com aquela temática que eu falei no início. Meu irmão, eu não gosto de escritório, mas eu estou trabalhando, odiando esse negócio aqui, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou trabalhar bem e não muito. E fluía. Mas o problema é que eu não saía desse tipo de emprego. Então olha a dualidade disso. Então entendendo que é trabalhar bem e não trabalhar muito. Tá? E não tendo aquela... Faltava para mim nesse ponto ali, desse emprego, trabalhar com essa vibração positiva, entendendo que o local que você está é o degrau, cara. É ele que vai te projetar para cima. É ele que vai te levar a algum lugar. E é muito difícil, eu percebo que, inclusive agora com a velocidade das mídias e essa ânsia de executar antes de pensar no que você vai fazer, acaba derrubando muita gente. Sim. Porque o cara vai pro degrau dele, que vai fazer ele subir na vida, odiando estar lá. E eu estou falando isso por A mais B. Para mim é, de certa forma, até vergonhoso falar isso. Pô, eu odiava trabalhar lá. Mas quando eu chegava, eu desossava. Só que, meu Deus do céu, como é que eu me livro disso? E é a história do Kung Fu, do mestre do Kung Fu lá, que quando ele recebe um soco, ele aceita o soco para direcionar para outro lugar. Ganhar mais força. Ele entende que a aspereza é que vai deixar ele forte. Por que o cara treina no Kung Fu, bater, ao ponto de muitas vezes quebrar isso aqui para daí calejar? Porque é o calejamento que vai realmente dar a resistência que ele precisa. E não interessa o emprego que você tem, o setor onde você está, a empresa que você tem, você terá que ser calejado por situações diversas. A pessoa que não entende isso, cara, infelizmente, ela vai passar a vida tropeçando. Tem Sendo, como que é que fala? É a palavra
sendo, não é enganada, né? Que o destino o universo vai continuar pregando essas peças. Exatamente. Até a pessoa entender, Exatamente. criar essa consciência. É como passar de ano. Você vai ter que fazer as provas necessárias, demonstrar a expertise necessária, né? A colheita de conhecimento necessário. Senão, Para você poder seguir adiante. E isso é uma coisa, essa é uma outra palavra muito poderosa, né? A gente costuma falar na sobrevivência que às vezes você tem todas as ferramentas do mundo, você tem toda a técnica do mundo, mas cara, o que vai fazer a diferença mesmo é o conhecimento. É saber o que fazer. Entende? Porque eu treinei em sobrevivência para estar com as mãos nuas, entrar no mato e coletar os elementos da natureza e conseguir resolver o problema. Isso não é para pagar de bom ou de brabo, mas é para mostrar que o que realmente importa é o que o cara carrega na mochila que não pesa. Se você encher a tua mochila de conhecimento, cara, isso não pesa, isso não vai te dar trabalho, vai te ajudar, e é uma coisa que se você não dividir, você vai acabar perdendo. É uma coisa que falam muito. Afeto e conhecimento, cara, se você guardar para você, você perde. São duas das únicas coisas que se você não dividir, cara, você vai perder. E faz todo sentido, porque o conhecimento, se você não replica, você coloca lá num baúzinho e você esquece. Na hora que você for embora daqui, de repente é um conhecimento que só você detém. Até porque acredito eu que você replicando, você passando, você ensinando é a melhor forma de você aprender, né? Mais ainda. Exatamente. Né? Luciano, deixa eu aproveitar essa deixa Fique à vontade. e tentar passar uma ideia que me veio aqui. Fique à vontade. Você com todo o teu conhecimento, aliás, que bagagem, Você é louco. que bagagem, que aula. Cada vez que você vai numa nova aventura, vamos pôr assim, uma nova aventura, uma nova entrada na mata, enfim, Uma missão. uma missão, você considera uma pós-graduação do que você já é? Você aprende mais um tanto de coisas? Sempre existe um novo conhecimento, algo que você fala assim, poxa vida. Sempre. Sempre. O que eu costumo falar para emoldurar isso que você colocou aqui é o seguinte. Não existe uma única vez em que eu pise numa floresta, num deserto, numa caatinga, num pantanal, no Pampa Gaúcho, já tive em todos esses locais. No mar. Não existe uma única vez em que eu não pise lá e... Beleza. Professor, e eu olho em volta. Eu sempre estou ali na condição de aluno. Sempre. Não existe uma única vez que você não vai aprender alguma coisa. O cara é o maior expert em sobrevivência no mar, que eu considero a sobrevivência mais cascuda e difícil de todas. Fiz 2 vezes. Primeira vez, bom, já tenho uma bagagenzinha de gelo, deserto, estou há anos fazendo isso, então talvez eu tenha mais chances. É um ambiente completamente diferente. O mar. O mar, o ambiente do mar. Colocaram a gente num bote de sobrevivência, passamos de 9 para 10 dias ali, na frente da Ilha do Mel aqui, com o pessoal da Capitania dos Portos. Um treinamento de aquaviários ali. Eu consegui a vaga lá e fui. Meu irmão, ambiente confinado. Qualquer outro ambiente do planeta você consegue ficar em cima de uma superfície dura, ficar ereto, andar, se afastar para respirar sozinho um pouco. Ali não, cara. Entende? Nossa, então é uma pancadaria absurda. Então ali eu acessei um Luciano Tigre que eu não conhecia. Um personagem que só vai ser acessado se você entrar na situação. Entende? Quando eu fui fazer a segunda vez, na mesma Capitania dos Portos, lá no mesmo lugar, na frente da Ilha do Mel, também de 9 para 10 dias, mas eu já fiz uma vez. Eu já tomei pancada. Agora eu já estou cascudo. Acessei outro Luciano que eu nunca tinha sequer sonhado que ele existia dentro de mim. Incrível. Doido. Entende? Na sobrevivência, na escola, no trabalho, em uma empresa, um empreendedor, ele vai passar por situações que vão fazer com que ele descubra um personagem dentro dele que ele nem sequer sonhava que existia. Isso é sobrevivência. Isso é a arte de você estar no planeta Terra. Você será surpreendido. Adaptabilidade, né? Tem que ser adaptável. Fico imaginando nessa questão que ele falou. Quantos dias, Luciano? De 9 para 10. Eu e o André, a gente pratica como hobby pesca esportiva. Perfeito. E a gente fica no rio, no mangue, né? Dentro do barco, Sim. no caso, me refiro. Quantas horas? 6, 5, 7 horas. 7 horas. Vamos jogar 7 horas. Nossa. Cara, eu chego em casa moído, aí toma um banho lá, cai na cama, você tá navegando. Tá, Agora imagina um cara desse
Como que fica quando você sai dela, quando você pisa em terra firme novamente? Cara, dá vontade de chorar, você Deve beija a ser terra. Louco, cara, que louco, né? Porque o corpo humano em si, ele é muito, mas muito adaptável para a terra. Biologicamente falando, nós não fomos feitos para o mar e para o ar. Essa que é a verdade. Por espaço, então, nem se fala. Porque a quantidade de problema que a gente tem no espaço, já documentado, não é pouco, não. A nossa fisiologia, ela sofre muito. Dentro do avião, sem olhar a instrumentação, entrou dentro de nuvem, em segundos você desorienta. Entende? E no bote de sobrevivência no mar, num barco, no movimento constante e ambiente limitado, meu irmão, a gente colapsa muito rápido. É ali que você tem que ter uma robustez psicológica e toda a tua bagagem, teu gabarito de vida vai ser colocado à prova ao extremo. Eu estudo alguns casos de sobrevivência no mar que são simplesmente alienígenas. Eu tenho um que eu coloquei no Instagram porque é de um brasileiro, na costa aqui do Amapá. Ele saiu para pescar. Dentro da rabeta dele, que é um barquinho pequeno, tinha um freezer com peixe, vai pescando, jogando ali, volta para casa. Afundou a rabeta. O freezer boiou e ele, para dentro do freezer. Detalhe, é um pescador e ele não sabia nadar. Água salgada em volta, porque já está ali pertinho do Atlântico. Então, a mistura de água amazônica com salobra. Não tinha água para tomar. Fisiologicamente, a gente tem uma regra, a famosa regra dos 3, que diz que você aguenta no quesito água 3 dias sem água. Depois disso, você começa a colapsar psicologicamente. Começa a faltar água na célula. O cara começa a não conseguir raciocinar. É onde no mar ele vai, não, mas é só um golinho. Toma, para matar a sede. Só que esse punhado de água do mar aqui, ele possui 35% do que eu tenho aqui é sal. Então, além de não matar a sede, complicou ainda mais e tu vai morrer. Essa que é a verdade. Esse cara foi resgatado, esse vídeo está no meu Instagram. Você pode conferir depois lá. E eu coloquei ele ali porque é muito impactante. Depois de 11 dias, um barco ali da Guiana Francesa encontrou o cara e tu só escuta uma coisa no vídeo. Ele, quase sem voz, água, voz fininha já. Ele aguentou 11 dias. Então, sem água, mano. Sem água. Um negócio alucinante, cara. No mar, se não chover e você não souber fazer a dessalinização da água, acabou. Complicou. E o cara extrapolou em muito. Eu considero um caso sobre-humano. Teve um caso também na costa do México e um na costa do Japão que é mais absurdo ainda. Também, mesma coisa. Um freezer, uma caixa térmica para guardar peixe, grande. No caso do mar do Japão, 2 albaneses. No caso aqui do México, pai e filho. Em todos esses casos que eu estou citando aqui, qual que era a profissão dos caras? Pescador. Você acabou de falar. Como é que tu volta para casa depois de um dia de pesca? Acabado. Meu irmão, tu sabe qual foi um dos fatores que eu humildemente considero, na minha humilde opinião, para você ter, nesses 2 casos do México, foram 26 dias, cara. Meu Deus. Cara. Do Japão, 27. Esse do Amapá, 11. Se já é difícil, e eu posso falar de outros que eu fiz 2 vezes, sobreviver num bote de sobrevivência do mar, tu já imaginou dentro de uma caixa quadrada que não foi feita para sobreviver? Nossa. Meu irmão, em 11, 26 ou 27 dias, você vai ter que dormir, você vai ter que comer, você vai ter que se hidratar. E como é que faz para ir no banheiro, se você quiser? Como é que faz para não adernar, não virar esse troço, encher de água e acabou tudo? Bastou uma cochilada ali, virou, pronto. Então, um dos detalhes que, na minha humilde opinião, é o quesito determinante para ter êxito nessas histórias. A profissão dos caras. Como é que é a vida do pescador, meu irmão? Todo dia. O mar por si só, com tudo controlado no barco, vocês vão pescar, vocês sabem. É áspero, cara. É cascudo. Vai te sugar o tempo inteiro. É sol, é salinidade se for no mar. Sim. Entende? É a tua coluna trabalhando o tempo inteiro porque você não fica cara, quieto, isso, firme. E aí já dói a coluna e não sei o quê. O cara é esmirilhado o tempo inteiro. Entende? Então, alguns dos quesitos para qualquer êxito na vida, na empresa, numa sobrevivência em si, é aquilo que te treinou. Estar moldado para aquilo. Exatamente. Esses casos tiveram êxito porque a profissão dos caras esmirilhava o cara todo dia. E não é uma apologia a você sair se arregaçando todo dia. Se esmirilhando todo dia. Não é isso. Mas, cara, não pode reclamar da adversidade. Pode ser que isso salve a tua vida. Exatamente. E uma coisa que eu falo para os comissários. Se você está tomando porrada hoje no teu emprego, na tua missão, saiba de uma coisa, isso é um bom sinal, cara.
Você está sendo treinado porque logo vai chegar a tua missão real de vida e você vai ter que estar preparado. Show. Animal. Tá entendendo? O momento decisivo ele vai chegar e ele acaba acontecendo às vezes todo dia, de uma forma ou de outra. E como esses pescadores eles foram praticamente desmirilhados vivos. Tu cumprimenta a mão do pescador desse pra você ver como é que é a mão do cara de puxar a rede e trabalhar. É um casco, meu irmão. Então, essa brutalidade física acabou deixando o quesito principal, nesses casos, muito bem treinado. Cabeça. O que eu percebi lá no mar? A cabeça é o segredo e todo mundo sabe disso. Todo mundo tá cansado de saber disso. Chega na hora. Mas chega na hora, meu irmão, o cara, ele nunca esteve na situação. Ele não conhece o personagem que vai aflorar ali. Você só conhece o cara ali. Por que a empresa faz dinâmica de grupo? Por que a seleção de companhia aérea tem dinâmica de grupo e ela é cascuda muitas vezes? Para tirar o cara do conforto. Eu preciso saber se o cara que eu estou contratando aguenta a pressão. Se ele já foi treinado o suficiente na vida para quando a rosca espanar ali com o cliente, ele saber resolver. Isso aí. A empresa quer contratar o cara, mas ela quer saber se ele dá conta. Se a vida já treinou ele o suficiente em diversos outros empregos para ele assumir aquele papel e dar conta. Sim. Senão o cara está numa sobrevivência no mar lá que nem o pescador, 90% morre ali, cara. 27 dias, para pensar Cara, não nisso. tem como sobreviver. Esses casos, eu tenho um vídeo, eu lembrei disso agora, eu tenho um vídeo também no YouTube, um vídeo antigo, onde eu comento sobre esses casos, eu falo desses casos lá. Porque é um negócio absurdo, cara. É fora da curva. Como é que o cara toma água? Como é que o cara... Entende? Pois é. Eu, com todo o aparato no bote, ficava lembrando desses casos. E falando, cara, eu não posso reclamar de nada aqui. Sim, tá tudo 100%. A gente tem um kit de sobrevivência aqui. Sim. Detalhe é que tinha um militar infiltrado. No primeiro curso tinha um militar infiltrado. Como se fosse um cara também pleiteando o curso. E o cara sabotando a gente de todo jeito. Nossa. Furando o bote. O cara fez de tudo, meu irmão. Caramba. No final do curso ele se apresentou lá, que era um sargento infiltrado para gerar dificuldade. Tinha mais isso ainda. Tem até esse dia lançou, acho que na Netflix, lá, um documentário, um programa justamente isso daí. Que tem alguém que eles estão numa situação e fica sabotando também. Sim. Mesma pegada. E por que muitas vezes o treinamento militar tem disso, o treinamento de empresa tem disso? Porque gerenciar situações é uma coisa muito difícil. Gerenciar o ambiente, a diversidade, na selva, no deserto, na empresa, no trabalho, é um negócio muito complexo. Mas o mais complexo de ser gerenciado, adivinha o que é? É a cabeça, mas é o ser humano. Interagir com pessoas. Por que é difícil você ter uma empresa hoje? É uma sinergia assim que você olha e, meu Deus do céu, é impressionante de bonito. Olha como essa equipe é sinérgica, todo mundo conectado, lubrificado e tal. O gerenciamento de pessoas é um negócio muito complexo, cara. Então, por isso que tinha esse componente lá. Porque a gente tem históricos de sobrevivência real que se encaixam perfeitamente nessa temática dos negócios das empresas, que tem a ver com isso, cara. Às vezes um componente gerando mais carga e arrasto do que os outros Ferra com todo vai mundo. complicar toda uma missão. Entendi, Olha o caso dos cara. Andes, em 72. 13 de outubro de 72 em si. Aquele avião que caiu na cordilheira. O gerenciamento ali que eles precisavam fazer com relação às pessoas foi um negócio absurdo, sobre-humano. Não tinha treinamento para aquilo, foi um caso inédito. Então mostra também o quanto que a gente tem para aprender dentro desses quesitos todos. Né? E para finalizar essa parte da conversa em si, é muito importante que você descubra na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, não apenas como sobreviver. Cara. Eu falei antes do meu amigo jardineiro. Por que ele não sobrevive na vida dele? Por que ele vive? Olha a diferença, cara. Tem gente que passa a vida inteira, tem empresa que passa a vida inteira fazendo o quê? Sobrevivendo. Se eu te encontrar daqui a alguns anos, André, a gente não se vê há um tempo. Ô, guerreiro, como é que tá? Como é que tá a vida? Aí você já me fala de repente assim, ó. Guerreiro, ô tigre, tô sobrevivendo. Tô indo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe o que significa? Não tá legal. Quando você define o que é a sobrevivência, é uma situação de emergência, caótica, pancadaria, e você tá louco para cair fora dela. Cara. Uma empresa, uma pessoa, um negócio que está sobrevivendo, significa que não tá legal, cara. A gente usa muito essa ideia de não, a gente tem que sobreviver, para a empresa sobreviver.
Mas, cara, ela tem que aprender como viver. E viver, meu irmão, é prosperar. Qualidade de vida é ter tempo para você fazer de tudo, inclusive viver a sua vida, né? E tudo isso é energia, né? Tô sobrevivendo. Gasto energético. Tô sobrevivendo, está traindo. Claro. Já passa uma ideia murcha, né? É justamente aquilo que você falou. Enquanto você não entendeu do escritório, ficou naquela dali. Sim. Putz, beleza, vamos encerrar esse ciclo, entendi, vamos pra frente. Né? Vamos pra cima. Exatamente. Por quê? Eu estava sobrevivendo. Mesmo trabalhando bem, eu era muito bom no que eu fazia no escritório. Eu já tinha esse link. Não adianta trabalhar muito, cara. Se arrebentar de trabalhar. Tem que trabalhar bem. Entregar resultado, aquela coisa toda. Mas se na outra fatia, na outra asa, eu não tiver com ela bem calibrada, a outra asa estava atrofiada, cara. O avião, o pássaro tem 2 asas. Eu estava com uma muito bem plena aqui. Tem que trabalhar bem. Não adianta se esforçar demais ali naquele sentido de carregar muito peso. A outra estava atrofiada. Faltava o quê? Entender esse pequeno detalhe. Exatamente. Entende? Esse pequeno detalhe de que, meu irmão, você tem que estar ali de corpo e alma. Exatamente. Sendo intenso. Exatamente. Vibrando. A gente costuma falar muito isso. Esse vibrando ele vem da época que eu servi o exército lá na Amazônia, né? A gente falava vibrup. Tem esse up no final, que é para enfatizar, né? Vibra. Vibrup. Tipo, o cara ele tem que estar... Pra cima. Por que a gente tem essas coisas no meio militar, voz de comando? Isso é chamada voz de comando. Como é que tu vai comandar uma tropa ou comandar a sua vida com uma postura de... Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, o cara falando para dentro, morrendo para dentro. Vamos fazer mais ou menos. Lá a gente aprendia a ter essa voz ideia de comando, né? Da voz de comando, porque ela explana, ela externa essa vontade que a gente pode resumir nisso que eu já falei aqui. Meu irmão, saiu de casa, não sai para fazer graça. Vá vibrando, vibrup. Né? Lá a gente tem o selva, que era para enfatizar isso. No final de cada frase vinha o selva no batalhão de infantaria para mostrar que você estava vibrando, cara. A ordem era dada e você selva! Tipo, vontade de fazer. Energia. Quando você interioriza isso e leva para o seu trabalho, né, e externa em forma de execução, aí o resultado vem. Sim. Manter essa postura, o cara pode me olhar falando aqui, meu Deus, esse cara é o super-homem. É um super saiyajin lá do Dragon Ball. O cara é, meu Deus do céu. Ele não tem momentos de baixa. Muito pelo contrário. Isso aqui, o mundo em si, em sentido de equilíbrio, é como se você estivesse olhando para o oceano. Ele está o tempo inteiro assim, cara. É alto e baixo. Sobe e desce. Então você vai ter sim aquele momento que, meu irmão, hoje é Netflix, pipoca e eu não quero fazer nada. Esse dia é importante, cara. É o teu momento de baixa. É o teu momento de recalibragem hormonal, psicológica. A gente tem que entender e se permitir Exatamente, porque tem gente que não consegue fazer isso e fica com a ideia do trabalhar muito. E não, porque eu não posso parar. E daí o corpo começa a falar e espanar os parafusos. Meu irmão, aí vem doença, vem um monte quando de vê coisa. já é tarde. Já é tarde. Não percebe, é E tarde. não consegue obter resultado ainda por cima. Hein, Luciano, o nosso papo aqui tá bom pra caramba, mas, cara, eu preciso tirar umas dúvidas contigo agora. Fica à pessoal. Fica à vontade. Eu trouxe aqui minha faca Super Master, que com essa faca aqui... Ei, Júnior, o plano é ir pra Amazônia com essa faca. E, obviamente, aqui nós temos... Eu carrego comigo também, para minha sobrevivência, alguns palitos de fósforo. Muito bom. Né? Temos aqui 2 botões de calça e uns fios também. E um... Como que é o nome disso aqui? Anzol, tem um anzol aí? Não, dá para fazer um anzol com isso aqui, ó. O que é isso aqui? É alfinete. Alfinete. Isso. É um anzol. Então, um alfinete. Um anzol já, né? A linha, obviamente, para costurar. E o fogo. Cara, e a minha faca, obviamente. Essa faca aqui dá boa? Veja aí. O que você acha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cuidado, Vamos não vai já se virar cortar. Não vai sem se, não coisar vai o se cortar, que isso é microfone. perigoso, hein? Legal. Peso balanceamento é bom. Ó. A lâmina parece ser muito boa também. Isso aqui pode ser uma vantagem, uma baita de uma desvantagem, essa serrilha aqui em cima, tá? Por quê? Porque tudo que você tiver aqui no dorso, na espinha, nas costas da lâmina, é um ponto de fratura. Ou seja, se eu fizer tração e torção muito exagerada com essa lâmina aqui, cada dente desse aqui que foi criado para eu serrar um bambu e vai te ajudar no bambu, só que é o problema de serrar. Por que a minha faca não tem isso? Porque serrar, meu irmão, gasta muita energia. Muita energia. Já testei isso. Eu prefiro
fazer o betoning, né, que é o chopping, aliás, que é esse movimento aqui, deixando a lâmina bater e só esse movimento trabalhar para mim, ou fazer o chopping, o betoning, aliás, que eu vou colocar minha lâmina sobre uma superfície e vou bater, fazendo um pequeno V, angulando a lâmina, assim, e eu vou com calma e elegância, deixando o peso da lâmina e da madeira trabalhar para mim. Eu prefiro. Eu já vi inúmeras dessas facas aqui quebrarem porque tinham essa serra em cima. Isso aqui é um ponto de fratura. Entendi. Se eu colocar tração de verdade, olha a diferença também de espessura da minha lâmina aqui para esta aqui. Esta aqui tem muito menos área. Eu prefiro usar uma lâmina menor, que tenha menos peso, porque às vezes eu vejo também lâminas muito maiores que essa daqui, dessa lapa aqui, ó, de espessura, e o cara trabalhando no meio do mato, ele aguenta 20 minutos, cara. Pesado? Muito pesado. Então, é aquela ideia. O esforço que eu vou ter vai me dar o resultado que eu estou buscando? É adequado? É a matemática, é a balança. Sim. Eu tenho que pensar nisso tudo. Outro problema dessa lâmina aqui, na minha humilde opinião, não é uma crítica ou eu não estou falando para você não ter uma lâmina dessa. Mas, Não, porque eu já derrubei. Eu não, né? Um amigo meu já derrubou uma bananeira com essa lâmina aí, cara. ó, funciona, né, a bananeira? E eu vou te contar a história. Tem que te contar porque senão, né? Tem um detalhe aqui que é determinante para essas lâminas aqui. Existe uma lâmina com esse modelo aqui que foi eternizado pelo John Rambo, Sylvester Stallone, né? E ela ficou muito eternizada pelo fato do cabo ser oco e você ter. Então, aqui meus. O pomo dela aqui geralmente tem uma bússola. Tá aqui a minha bússola. Ah, esqueci da bússola, cara. Ali. Tá aqui também, ó. Ela tem uma bússola também para orientação. Essas bússolas aqui elas costumam sofrer muita interferência magnética. Tá? Então tem um certo problema esse tipo de bússola aqui. Mas algumas, mesmo pequenas assim, são muito boas. Então o pomo tem uma bússola e o cabo é oco. Aonde veio o teu kit, né? Meu kit aqui de coisa nada ali. O teu kit veio aqui. Novamente a matemática. Eu tenho botões, linha de costura, um alfinete que pode virar... O botão pode virar um girador aqui para linha de pesca, pode virar alguma coisa assim, né? Palito de fósforo para cumprir a nossa tríade do fogo. Sim. Tríade do fogo, você tem que... A tríade da sobrevivência, aliás. Você tem que fazer abrigo, você tem que obter fogo e tem que ter água. Certo. Essa é a tríade para você sobreviver, né? Aqui você já teria material para confecção do abrigo, né? E o fogo para você, inclusive, purificar uma água que é duvidosa. Com esse kit aqui dentro, na ideia matemática que a gente está falando aqui, você ganha de um lado, porque tem o kit, tem a faca, tem a lâmina, mas perde do outro. O que eu já vi desse tipo de faca aqui quebrar aqui ou aqui dentro não foi pouco, não. Por quê? Nós temos um modelo de faca que é full tang, o metal vai da ponta até o final. Ou seja, eu consigo fazer um trabalho de tração, torção, e essa faca não vai quebrar. Tá? Ela tem uma têmpera preparada ali para isso não acontecer. Essa daqui ela não é uma full tang. O metal ele não vem daqui até o final do cabo. Ele só entra um pouquinho aqui dentro e tem um parafuso aqui que segura tudo. E esse parafuso carrega até uma chavinha porque ele solta. Pois é. Você começa a trabalhar, você vai fazer um chopping aqui, ó. É isso, já solta. Daqui a pouco ele soltou aqui. Então, é sempre assim, você ganha de um lado e perde do outro. Essa daqui, eu consigo fazer tudo, absolutamente tudo. Eu perco em alguns sentidos, por quê? Ela não tem uma robustez para eu, por exemplo, trabalhar numa madeira mais pesada de forma mais rápida. Eu vou ter que trabalhar de forma mais lenta. Por que eu gosto disso? Porque eu economizo energia. Sim. Um facão muito grande, muito robusto, muita energia para o trabalho aqui de braço. Eu prefiro pegar um pedaço de madeira e ir trabalhando, batendo dessa forma aqui, vou menos energia. comendo a madeira de forma mais tranquila. Em uma sobrevivência, você não pode perder tempo, mas às vezes você tem tempo para fazer isso. Então, é uma faca que, assim como a minha, ela te entrega e te rouba Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Esse é o detalhe. Sim. Né? Talvez nós temos um modelinho desse aqui que é uma da Invictus, não fazendo propaganda da marca em si, nem nada disso, mas foi a única até agora que eu vi que tem uma robustez, ela é uma réplica perfeita, se eu não me engano, do Rambo 2, Comando para Matar lá. Acho que é esse o nome do filme, não lembro agora. Mas é o Rambo 2, uma réplica perfeita daquele filme, foi a única que eu vi assim que talvez aguente maior tração, torção, sem romper aqui. Rompendo ali o parafuso. Então, sempre que você for optar por uma lâmina para trabalho de sobrevivência ou trabalho no mato mesmo, tem que pensar no peso, tem que pensar na espessura e se ela puder ser full tang,
melhor. Que aí você vai ter menor chance de quebrar. A serra em cima também é a minha opinião, não estou falando que é certo ou errado. Eu prefiro ter mais espaço para trabalhar com o dedo aqui em cima, ter uma pegada legal. Esse guarda-mão aqui, ó, isso aqui é de faca de combate. Isso aqui, ó. Isso aqui é de faca de combate. É justamente para na hora de uma estocada, um combate, a mão do cara não passar e correr pelo fio. Sim. Né? Você vai sofrer um baita de um acidente ali. Então você tem esse guarda-mão aqui, ó. Para tua mão não sair daqui. Cara, o problema é que quando eu preciso fazer um entalhe de madeira, alguma coisa mais delicada, eu preciso passar o dedo aqui por cima e vou ter desconforto, não vou conseguir trabalhar direito. Entendi. Eu já vi gente tentando segurar a faca aqui assim, ó, para fazer isso. E aí o acidente pode acontecer. Você está trabalhando com tração, torção, escorregou, cortou, até um espinho no dedo pode ser um problema. Caramba. Então eu prefiro uma guarda completamente limpa aqui, tenho uma proteção embaixo, aqui um guarda-mão embaixo, para não escorregar. Mas a minha finalidade com essa faca não é ficar estocando nada. É trabalhar com essas dinâmicas, né, de entalhe, corte. Mas então a minha aqui dá para quebrar um galho na Amazônia, então. Ela quebra um galho. Qualquer lâmina, na verdade. Por quê? Lascando uma pedra adequada. Se ela tiver um fio, você faz uma lâmina primitiva e faz o que o homem primitivo fazia. E trabalha numa boa. Daquele jeito. Entende? Certo. Essa que é a verdade. Você sempre tem que ter também, baseado nesse mini kit aqui de sobrevivência, redundâncias. Uma coisa que a gente trabalha muito na aviação. Sempre mais de um método de fazer fogo. Assim como você tem o fósforo, você tem que também ter um isqueiro, que é um item que ocupa pouquíssimo espaço, cabe também no cabo da faca, se você optar por essa. Tem que ter uma pederneira, sempre mais de um item. Cara, esse pederneira aí, eu vejo sempre falar esse negócio aí. Temos uma aqui, ó. Essa aqui esteve lá de noite, mostrei ela para o Danilo Gentili. Essa aqui ela está encabada com chifre de cervo, que eu uso. Eu gosto muito do chifre de cervo porque ele é usado para entalhe de lascamento de pedra, fazer lâmina de pedra. Caramba. Posso lascar com ele porque ele é muito duro. Isso aqui é coletado, né? O cervo ele troca o chifre de 90 em 90 dias. Cai o chifre, o pessoal vai, coleta e acaba beneficiando para fazer isso aqui. Entendi. Isso aqui vem de fazendas do Mato Grosso, onde os caras produzem, criam o cervo para ter o material. E a pederneira ela entra aqui porque ela pode e deve ser usada com o contexto de fazer fogo também. Você vai poder raspar ela Top, né? Produzindo aqui. Sempre com o dorso, posso também usar a lâmina, só que a lâmina eu posso danificar a lâmina aqui, não é muito indicado, mas ela vai também produzir o fogo aqui. Né? Isso aqui é literalmente para você ter uma carta na manga a mais. Entendi. Que isso aí não tem problema de molhar, porque que molhou já era. Eu inventei no Danilo Gentili, e televisão é aquela história, cara. A televisão ela trabalha com tempo. Tempo ali é valiosíssimo. Então eu não tenho como explicar como eu estou fazendo aqui, coisas que eu tive que falar lá e ficou muito no ar. O Roger do Traje de Rigor me perguntou o seguinte: qual que era a diferença entre um isqueiro e uma pederneira? E tem um monte de diferença. Eu optei por explicar uma que ocorreu comigo. Eu não consegui contar no programa lá, mas vou contar aqui. Eu estava no Nevado de Salcantay, no Peru, entrou uma nevasca do nada, pegou a equipe inteira. A gente começou a baixar a temperatura demais, estava todo mundo tremendo já. Quando a gente achou uma encosta abrigada, a gente pegou o fósforo, o isqueiro e não ia para frente, cara. O isqueiro porque molhou a pedra dele ali, já era. Não ia para frente, não tinha como. Né? O fósforo porque a gente já estava tremendo tanto, cara, entrando, querendo ir na direção da hipotermia, que, cara, a coordenação motora esqueça. Vento, então não ia, cara, não ia. Movimento fino, isso que eu tentei explicar lá. Você perde, por falta de mobilidade e irrigação correta dos membros, você perde movimento fino. A gente tem movimentos muito finos para poder riscar um fósforo, riscar um isqueiro, abrir um canivete. Teve cara até que foi criticado depois lá a explicação que eu dei, porque eu expliquei que não dá para fazer movimento fino com hipotermia, mas dá para abrir o canivete. O cara foi criticar isso, ele não lembrou que eu estava também com a minha faca aqui no braço. Então é óbvio que se eu não consigo riscar um isqueiro, dificilmente eu vou conseguir fazer esse movimento corretamente, de movimento fino aqui, mas eu vou poder alavancar, que é o outro movimento que a pederneira faz. O que salvou a gente aquele dia lá foi ter a pederneira, porque mesmo lascado de frio, a gente conseguia fazer movimento de alavancagem. E com essa
brabeza aqui. Quase queimar a tua mesa aqui, ó. Tá vendo como eu tô querendo destruir as coisas, né? Já bati no microfone, quase queimei a mesa. Daqui a pouco liga o alarme de incêndio ali. O que eu tentei explicar lá sem tempo hábil para isso? Que se você perder movimento fino ou movimento médio para você ajeitar uma roupa, um boné e tal, ou pegar um item, sobrou o movimento de alavancagem, que mesmo tremendo você consegue trabalhar. Sim. Foi assim que a gente fez fogo aquele dia no frio. Uma região de alta montanha, Com a pedreneira. oxigênio baixo, foi a pedreneira. Por isso que tem que ter redundância. E qual que é o material ali na ponta dela? O que é isso daí? Você tem, na verdade, isso aqui é uma barra, uma liga de metais. O metal mais importante aí é o magnésio. Eu já entreguei essa pedreneira para algumas pessoas riscarem, ela acabou ondulando um pouco. Porque quando a pessoa não risca da forma correta, ela pode ir ranhurando. Mesmo assim ela funciona ainda, né? Então ela está um pouquinho ranhurada por conta disso, mas tem muito material. Dá para riscar essa pedreneira com essa espessura cerca de 6.000 vezes. Nossa! Então, É muita coisa. E ela molhada, ela larga as fagulhas do mesmo jeito. se você molhar ela aqui, ó, saliva mesmo. Nojeira, mas tudo bem. Ela continua sai do funcionando. mesmo mesma jeito, cara. Eu posso melhorar, Então, eu ia te perguntar isso que eu já vi fazer esse fazer. movimento aqui. Tem mais várias rápido mesmo. possibilidades. Hein, Luciano, quando você foi fazer assim, achei que era isso que você ia comentar, por isso que eu falei que eu já vi falar. É tipo, eles dão uma raspadinha dela no ambiente, eles que eu falo, pessoal ligado a sobrevivencialismo mesmo. Não sei se isso É procede. que às vezes eles têm aquela barrinha que é de magnésio. Ah, mais Magnésio molinha. de um lado, mais solto, Aham. mais molinho. E a pederneira, que é essa barrinha, esse ferrocélio, como a gente fala, do outro. Entendi. Então ele raspa o magnésio, que vai Isso. servir de isca, Aham. para melhorar a queima e às vezes suplantar a umidade que está no material. Né? Porque fazer fogo, cara, pode parecer fácil com a pederneira, mas não é. Não. Fazer fogo na natureza não é um negócio fácil. Isso Não, eu mas eu vi você fazendo fogo, lá parecia... Mas eu vi lá de noite fazendo fogo. Tu acha que foi fácil? Mesmo com material sintético melhorado? Para a gente não perder tempo na televisão? Não. Nunca é fácil. Eu faço fogo primitivo há mais de 20 anos. Nem uma das vezes foi fácil. O meu recorde fazendo com arco, a broca aqui, ó, e a tabuinha no chão e só a mão é de 36 segundos. Nossa. Porque eu estava num ambiente controlado, não é para pagar de brabo, porque o cara que vai escutar isso, vai ler isso, vai ver isso, mas então, nossa, esse cara é incrível, o mestre do fogo. Tu acha que foi fácil? A soma dos fatores naquele instante ela foi muito favorável. Ambiente controlado, eu estava em casa, liguei o cronômetro, zero umidade do ar ali, apesar de estar um pouco frio no dia. E pá, fiz a brasa, meti na isca, soprei, estava tudo encaixado. Perfeito. Milagre. Mas já vai na Amazônia, que é humildade, assim, tá louco, né? E a madeira, Luciano, ela tem que ser uma madeira especial para Específica. broca, aquela parte de baixo que faz um entalhe ali. A placa também. base, você vai ter a placa base, você vai ter a broca. Aham. Se for o arco e broca, tu vai ter que ter o arco, a linha do arco, um soquete para proteger a mão e não deixar ela gerar aspereza aqui em cima. E a resistência da madeira, que é a broca, com a parte da base, tem que ser diferente uma da outra? Ou não Geralmente eu uso necessariamente? tudo madeira macia. Tudo macio. Macia. Geralmente madeira clara, macia, ou seja, eu consigo riscar com a unha. E ela tem que ser de baixa leveza, né? Se tu pega, por exemplo, um eucalipto saligna vermelho, um mogno, tu vê que é madeira de lei. Densidade dos átomos é... Prensado. o cabo dessa faca aqui, ó. Madeira bruta. Não adianta, é muito dura. Eu não consigo riscar isso aqui passando a unha aqui com facilidade. Tem que ser madeira clara, geralmente, que já denuncia que ela é macia e leve. Ou seja, aquilo que acende, que é aquela primeira fagulha, aquela primeira brasinha lá, vamos dizer assim, é a raspa da madeira que vai... A brasa em si, ela é o resultado dos detritos do atrito da base com a broca. Na brasa eu tenho pedaços da broca que vai sendo furada e pedaços da ponta, aliás, pedaços da placa base Sim. com a ponta da broca. As duas vão desgastando e gerando material. E esquentando. E vão esquentando. Por que esquenta? Porque eu crio uma canaleta, eu cavo uma canaleta para que a fuligem ela não se acumule por igual ao longo do furo todo. Senão uma furadeira faz isso. Sim. Você vê que o detrito fica todo em volta do furo. Se você criar uma canaleta, o detrito vai indo para a canaleta. Então ele vai escorrendo todo para o mesmo local e a temperatura vai subindo. Quando ela começar a atingir 400 graus, Caramba, mano. começa a sair fumaça.
Aí tu vai fazendo o processo, já jogando, dando uma sopradinha de leve, uma sopradinha bem de leve, para ver se está funcionando, e aumenta um pouquinho o giro, tanto da mão quanto do arco, e aí ela começa a ficar rubra. Quando ela ficar incandescente, ficar rubra, vermelhinha, daquele jeito que a gente está acostumado a ver, ela ficou igual a brasa de um cigarro. Ou seja, atingiu de 1.000 a 1.200 graus Celsius. Nossa, cara, imagina. Entende por que esse processo não é fácil? Eu preciso de uma série de materiais. A umidade relativa do ar ela pode começar a colar na fuligem E umedecer tudo. e já não funciona. E você... Já era. Cara, são micro detalhes. E aí depois da Micro primeira detalhes. vez que você já cansa o braço ali, porque você aí perder a a segunda primeira- é pior, a terceira, Se imagina você que perder a primeira, meu amigo, já era. a segunda já é mais difícil, a terceira, Terceira e nem se aí fala. que entrou todo o gabarito de vida. Toda a tua robustez, toda a tua força de vontade, toda a ideia de não desistir. Essa instrução ela é muito mais ministrada por mim, por os meus alunos, para ensinar muito mais esse quesito da resistência, da persistência, do meu irmão sempre tem um jeito, se não der no fósforo, dá no isqueiro, se não der no isqueiro, dá no fósforo, ou na pederneira, ou no fogo primitivo. E se você chegar no fogo primitivo, nenhuma das vezes vai ser fácil. Se Nenhum. caminhar pra isso daí. O cara vai. Primeiro que se ele decidir fazer isso, o cara já é diferenciado. Sim, já tem. Porque tu já vê que o cara, para encarar isso, ou é porque ele não sabe, e se ele sabe, meu amigo, é porque ele está com vontade. Se ele não sabe, rapidamente ele desiste. Né? Já é o perfil da pessoa que não realmente Não vai rolar. não vai rolar. Luciano, Fica à seguinte, vontade. cara, tem uma questão aí que a gente sempre abre ali umas perguntinhas, né, pro pessoal. E eles mandaram umas caixinhas, eu vou selecionar algumas aqui pra gente fazer também, que o nosso time já tá daquele... Fica à vontade. Né, só pra gente seguir aí com o nosso processo aqui. Fica à vontade. Vamos lá então, Luciano. As perguntinhas da galera aqui. Manda. Qual a primeira atitude a se tomar caso se perca na mata e não encontre saída? Primeira coisa que eu faço, me perdi no mato. Para tudo. Fique parado. Não se mexa, não ande mais. Não tente resolver, porque o ser humano, quando ele se perde, cara, quando ele entra em batalha, geralmente o desespero assume e o cara vai acabar se perdendo mais ou se machucando. A gente tem N casos disso. Do cara ter toda a condição de sair e não sair porque ele não parou. Ele não fez aquilo que a gente usava no exército, que é o famoso ESAON. Estacione, sente, se você puder, alimente-se, para depois se orientar e navegar. Você tem que parar tudo e, cara, se possível, inclusive, senta, acha uma área segura, limpa, senta e pensa no que você vai fazer. É uma das minhas principais críticas da atualidade. As pessoas estão tão ansiosas para tudo. Isso é bem louco, abrindo O capoeira no peito. o cara publica qualquer coisa no Instagram, por exemplo, para pegar bem esse link do dia a dia, sem pensar no que está fazendo, cara. Ele vai pensar depois. Depois que tá... Exato. O cara abre um negócio sem pensar, o cara sai de casa sem pensar o que realmente vai fazer. Não tem um plano de batalha. E quando o cara entra numa situação, estou fazendo uma trilha, já constatou que está perdido, opa, parou tudo, respira fundo, porque o que resolve, cara? Ter calma e elegância. Trabalhar bem e não trabalhar muito. O cara que sair desesperado, tentando resolver de qualquer jeito, matando no peito, um matão, um ambiente natural, ele está trabalhando muito, ele não está trabalhando bem. É onde o cara vai cair, vai enfiar um espinho no dedo. Ah, mas é só um espinho. Eu já vi um micro espinho virar um monstro, cara. Porque foi por onde a bactéria entrou, infectou a pessoa e virou um monstro. Caramba. E é o que mais tem na selva. Né? É o que mais tem na selva. E aí o detalhe, geralmente a pessoa não vai estar com uma mochila que nem a minha aqui, ó. Cara, o que você tem nessa mochila tanto? Tudo que eu precisar. Comida de emergência, torniquete, porque eu vivo trabalhando com lâminas. Se eu sofrer um ferimento, uma veia radial perigosa, trabalhando no mato, eu tenho que ter um torniquete tático para poder me safar. Eu tenho que antever as possibilidades. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o cara vai fazer trilha, tem N casos disso. Com uma mochilinha e não tem nada para frio, se ele se perder. Não tem nada para comida, não, porque eu vou ser negativo, vou ficar pensando em me perder. Ou tem aquela traquinas que você falou no... Aquela traquinas que o cara destrói em
durante a trilha, quando se perder, não tem mais. Não dá Então, energia. a próxima pergunta é justamente assim, ó, linkando isso daí, ó. Aham. Estamos planejando uma trilha de 10 horas, certo? Vamos sobreviver? E o que devemos levar para uma emergência? Tudo que você puder, cara. Carrega o seu conforto. Só que, em uma situação crítica, existe até uma recomendação de manual. A tua mochila ela não pode exceder de 12 a 15 quilos. Tem isso também. Porque em emergência, se você estiver acima de 15 quilos, cara, tu vai começar a ter problema. O que você tem que levar? Caso você entre numa situação de emergência, se você entrar em sobrevivência, você está em emergência. Significa que você não está gostando, você não quer estar ali, você quer ir para casa. E para que isso aconteça, você vai ter que estacionar, sentar, se alimentar com a comida que você levou de emergência, e não a comida que você levou para a trilha, para o lanche. Uma comida separada para emergência. Porque se der emergência, cara, tem que ter alguma coisa pensada para essa emergência. E essa emergência, ela cobre o quê? A famosa regra dos 3 da sobrevivência. Fisiologicamente, o ser humano ele aguenta 3 minutos sem ar. Tem gente que aguenta mais, tem gente que aguenta menos, né? Mas 3 minutos sem ar, 3 horas exposto a frio intenso ou calor intenso, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Entende? Você tem que cobrir em emergência isso aqui. Priorizando o quê? O que mata mais rápido? Parar de respirar. Então você não pode parar de respirar. Mas aquilo que é mais palpável e prático ali pra gente no mato, uma situação de natureza. O que mais matou pessoas até hoje, disparado em casos reais de sobrevivência, foi a hipotermia. Então tem que ter alguma forma de fazer abrigo rápido. Teu primeiro abrigo, o pessoal peca já nisso. Não leva uma simples e condensada capa de chuva. A capa de chuva, inclusive, se estiver muito frio, ela começa a pegar o seu calor e não deixar ele sair de perto de você. Você diminui a área em volta de você com ela, o teu próprio suor Vai aquecer. vai aquecer. Entende? Então já começa por aí. O abrigo primeiro, que é uma capa de chuva que seja, já tem que estar pensado. Uma tarpezinha para você fazer uma cobertura. Depois, meio de obtenção de fogo. Depois, hidratação. A água que você está carregando, tomou tudo. Tem que ter uma possibilidade de coletar na natureza e purificar essa água. Porque tem patógenos. Entende? E por último, bem por último, a alimentação. Por que ela nunca vai ser a prioridade? Geralmente é para onde o pessoal pula primeiro. Porque a gente está condicionado como se fosse hamster. Né? Você quer energia para pensar melhor. A ansiedade assume, o cara faz o que ansioso? Vai comer. Entende? Só que o que mais demora para matar um ser humano é a alimentação. O corpo humano ele foi fabricado, ele foi talhado pela evolução para aguentar muito tempo sem comer. Por isso que em alguns episódios do Desafio Dose Dupla que eu gravei lá, você vê que a nossa preocupação última é a comida. Porque se eu sair em 3 dias, cara, o corpo aguenta 3 semanas sem comer. 3 dias é nada. Entende? Então não é a prioridade. É claro que se eu tiver e se eu avistar o recurso, eu vou lá e vou coletar. E vou aproveitar. Mas não é o foco. Não é o foco. Meu irmão, você tem que ter, eu devo ter aqui, como eu sempre tenho espalhado, escondido na mochila, alguma coisa para alimentação. Tem que ter alguma O coisa. que é que você carrega aí para alimentação? Cara, coisas que são muito rápidas, na verdade. Deixa eu ver, porque eu espalho tanta coisa pela mochila, que agora eu tenho uma aqui que está num compartimento secreto. Mas uma coisa que eu recomendo para o pessoal levar para a trilha. Rápida, ó, isso aqui é amendoim, açúcar, energia pura. Ah, isso daí é aquele pé de moça? Pé de moça, pé de moleque, sabe? Paçoquinha de amendoim. Ah, passou aqui os caras que curtem. Isso aqui, para montanha, para uma trilha, para emergência, o cara tem que ter isso aqui. E energia rápida. Por quê? O nosso gasto energético aqui para processar dados é muito avançado, é muito elevado, aliás. E é claro que a alimentação é importante, mas não é o que mata mais. Então, o que acontece? O cara ele descuida indo porque vai demorar mais tempo para matar e acaba morrendo daquilo que mais mata, hipotermia. E o maior problema é que as pessoas elas realmente acreditam que elas não estão passíveis de passar por uma situação assim. É outra coisa que eu constato muito. Então, respondendo a pergunta do Guerreiro ali, cara, você tem que levar tudo que cubra Os 3 ali? abrigo, obtenção de fogo, purificação de água e alimentação condensada de emergência
né? Mais aquilo que você precisa na trilha. Uma roupa adequada, um calçado adequado, Sim. o lanche, a bolachinha traquinas. Entende? Vai O precisando teu ganho rápido de energia para trilha e para uma possível emergência. Tem que pensar nisso. Show. Show de bola. Tem mais, eu vou fazer só mais 3 aqui, que essa aqui é rápido. Tá bom. Tem uma que é massa. Com quantos paus se faz uma canoa? Depende da canoa. Depende da canoa, depende do lago, do rio ou do oceano que você quer navegar. É uma analogia poderosíssima para a vida essa pergunta, na verdade. Com quantos paus se faz uma canoa? E a minha pergunta, voltando, né, fazendo uma nova pergunta é: que tamanho tem a sua jangada de vida? Qual que é o tamanho da jangada a qual você está habitando em cima, descendo o glorioso e gigantesco rio da vida para um dia desembocar onde todo mundo sonha desembocar, que é no oceano? O oceano, minha gente, ele não tem as margens limitadas, ele não tem um leito limitado como o rio da vida. Cada um, mesmo estando todo mundo debaixo do mesmo céu, tem um horizonte e um rio da vida único. Cada um tem o seu. E por mais que você goste ou não, se esse rio fizer uma curva para a esquerda, você está na sua jangadinha de vida, está em cima dela, tu está descendo o rio da vida, cara. Se a curva for para a esquerda, obrigatoriamente vai ter que curvar junto para a esquerda. Se for para a direita, e nesse riozão da vida, vai ter pedra no meio do caminho. Qual que é o teu trabalho? Continuar descendo esse rio. Olha a pedra vindo lá. Rema, trabalha, se esforça para não bater na pedra aqui. Ih, rapaz, agora é inevitável, uma cachoeira, uma queda d'água. Meu irmão, de alguma forma tu vai ter que se agarrar nessa jangada, cair, emergir lá na frente, sair mais forte. É só passando por tudo isso que tu vai desembocar no oceano, onde a profundidade é muito maior, não tem mais margem limitada te obrigando a curvar para a direção que tu não quer ir. Lá tudo fica muito mais amplo. E todo mundo quer isso. A empresa quer acessar o oceano, ela quer parar de ser limitada, ela quer expandir, quer virar um Google, quer virar uma Amazon, entende? Mas muitas vezes ela está ainda no riozinho com leito limitado. E tá precisando construir Trabalhar, remar. Entende? O que eu vejo muito? Animal, cara. Com quantos paus se faz uma canoa? O problema é que muitas vezes o cara já nem está preocupado com isso. Ele já está fazendo uma coisa que quando eu vejo, cara, eu tenho que alertar a pessoa. Não tem jeito. Em sobrevivência e treinamento eu falo muito disso também. O cara se apavora tanto olhando esse riozão da vida, esse monte de curva obrigatória, esse monte de pedra, pau no meio do rio, tempestade, o rio sobe, desce. É a vida, é a diversidade. Cachoeira. O cara se apavora, vira contra a correnteza E começa a remar. e começa a nadar contra a correnteza, querendo não enfrentar essa pancadaria. Ele quer desembocar no oceano, mas ele está tão cansado às vezes de bater nessas pedras, nesse pau, de ficar limitado nesse leito, ele se apavora e quer remar contra a correnteza. Quem é que consegue vencer a correnteza de um rio? Mas sem chance. Quanto tempo você aguenta nadar contra a correnteza? Sustentando o seu peso e o da sua jangada individual. Entende isso? Com quantos top a paus analogia. se faz uma canoa? Depende do tamanho da sua canoa, do tamanho do seu rio e de quanto tempo você quer demorar, que depende de você, desembocar no teu oceano. Essa que é a verdade. Cara, animal analogia, hein, cara. Entende? Porra, mano. Ei, gravou esse negócio aí, rapaziada? Pelo amor de Deus, hein? Cara, animal. Top demais, Luciano. Mandou muito bem na analogia. Cara, qual o desafio mais difícil que você enfrentou? Ou assim, aquela situação que, cara, olhei assim, ixi, cara, deu merda. Deu ruim. Você fala de perigo mesmo? Ou assim, uma situação que marcou você. Fala assim, cara, isso Tá. daqui é algo sinistro. Teve uma voando um Cessna 152, cara, no través, voando lateralmente ali com um Ilhéus. Decolou eu e o meu instrutor de Salvador e a gente pegou uma tempestade, a gente pegou uma região ali. Estudando depois, né, esse quesito da meteorologia, eu descobri que era um local de micrometeorologia. Meteorologia regionalizada, ou seja, só quem voa e passa por ali sabe que depois do almoço, na época de verão, o pau tora ali. E a gente com um avião pequeno, decolando de Salvador, quando a gente estava no través ali do lado de Ilhéus, voando em cima da praia, cara, do nada, assim, no plex, no para-brisa do avião, uma tempestade brutal engolfou a gente.
Aí, para não perder referência visual, né, o instrutor assumiu, eu fiquei com a fonia e a comunicação. Ele baixou a altitude para a gente ter referência visual. A gente baixou para 150 metros, 300 pés de altitude, em cima da areia. A chuva era tão forte. Lembra daquele dia que você estava dirigindo e teve que estacionar o carro porque não dá para dirigir mais de tanta água no para-brisa? Você para não bater, né? Como que você estaciona o avião? Aí que tá o problema, o avião você não estaciona. E eu na fonia escutando, né, o pessoal que estava vindo para pousar em Ilhéus, Gol, Azul, TAM, todo mundo alternando, saindo fora, e nós ali no meio, com aquele mosquitinho. Naquele dia eu aprendi com aquele instrutor o que é ter sangue frio, o que é ter calma e elegância. Porque foi uma das únicas vezes voando, pilotando, que eu pensei, cara, hoje pode ser que eu não volte para casa. Porque como a gente teve que baixar muito a altitude, nas partes de trás, que a gente voou com tempo limpo, a gente estava voando muito mais alto que a altitude que a gente estava ali para manter referência com o solo, visual com o solo, né? E morro muito mais alto que a gente ali na beira da praia. Nossa. E o litoral ele é todo sinuoso. Sim. Então você está voando reto aqui, de repente tem um baita de um morro aqui que você não está vendo porque a tempestade é brutal, e dá o que a gente chama na aviação de cefite. Você entra voando e nem vê o que aconteceu, cara. Você bate no morro porque não está vendo nada. Nossa, caramba, cara. Então isso me vinha na cabeça o tempo inteiro. E o que salvou a gente ali foi ter sido impregnado pela energia e o controle e a calma e elegância do instrutor. Porque quando ele conseguia ter referência visual lá fora, ele tirava o olho do instrumento do avião e olhava para o chão e pilotava aqui. E eu fazendo comunicação com a torre. Falando, a gente está com comunicação visual, com o solo, está tudo certo, estamos voando. E independente da pancadaria, da adversidade da vida ou dessa pilotagem, na aviação a gente tem uma máxima. Não interessa o que aconteceu, o que está acontecendo no voo. Voe o avião. Tem que voar o avião, cara. Tem que gerenciar a situação. Arrancou uma asa. Voe o avião. Como? Dá o teu jeito, cara. E por mais que a situação ali ela fosse apavorante, cara, porque só quem está numa situação assim sabe. O que é você estar num avião pequeno no meio de um cumulonimbus, que é a pior nuvem de tempestade que a gente tem na aviação. É granizo, é raio, é rajada, é coisa muito... O ser humano ele é muito pequeno diante da natureza. E você tem a real consciência disso dentro de uma nuvem dessa. Então a gente voou quase até esgotar o combustível, quase tivemos uma pane seca, porque voando contra o vento, muita resistência, né? Quando a gente pousou em Porto Seguro, tinha 10 minutos de combustível no tanque ainda. Nossa. Só 10 minutos. Nossa. Mais 10 minutos voando, a gente ia pousar, fazer um pouso forçado com uma pane seca. Caramba. Então, foi uma situação muito difícil de gerenciar, cara. Eu tive algumas outras muito pesadas na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, fazendo patrulha com o exército brasileiro lá. Também que, cara, a selva, o Coronel Coimbra, inclusive, que é um grande amigo meu, também já esteve em alguns podcasts aí muito relevantes, muito importantes, aí, passando toda a expertise dele. Ele sempre fala isso, né, que a selva ela é a grande neutra. Ela está ali. Quando você entrou lá, você é a partícula que modifica tudo. A natureza é assim. E ela vai te corroendo, cara. A gente chegou a ficar 3 meses no meio da selva lá, sendo reabastecido com equipamento e tal, e a selva vai te corroendo, cara. Você vai... A gente teve situações muito intensas ali. Mas essa do avião eu considero uma das mais pesadas assim, que a gente já teve. Imagina, sinistro demais, né, cara? Porque a gente estuda muito na aviação acidente aeronáutico, né? Então você vê muita coisa. Pô, agora aqui eu finaria para mim. Quando você entra, e aí com a grande lição da energia do instrutor ali, impregnar o cockpit todo na calma e na elegância. Você via que nada abalava ele. Por quê? Ele estava pegando todo o treinamento, tudo que ele fez na vida e aplicando. Sim. E o cara que não tem aquele microsegundo de calma e elegância, como a gente fala, ele não consegue gerenciar. O cara que morre afogado é assim. Ele não consegue entender, lembrar que ele pode flutuar, que ele pode deitar de costas, que ele pode dar um jeito dele. Eu estou falando de gente que sabe nadar. Que geralmente é quem morre afogado. Que ele não consegue gerenciar os primeiros segundos. E aí engole a água e acabou. E tchau. Esse é o segredo. Você né? vê um cara que sabe nadar. Você não tem muito caso disso. Sim. Luciano, última pergunta aqui pra Fica à gente vontade. também, caminhando pro fim. Fica à vontade. Por que você nunca participou do Largados e Pelados? Acho que você já até respondeu isso no começo ali, né? A gente estava conversando nos bastidores, se eu não me engano, sobre isso. Sobre isso.
O Largados, o primeiro casting que eu fiz na vida assim, para um programa foi pro Largados. Largados Pelados. Eu recebi uma mensagem, até duvidei e tal, me candidatei e fui lá fazer o casting. E eu tinha algumas preocupações quanto a fazer, não fazer, queria oportunidade. Eu tinha muita curiosidade de saber como é que era um casting, como é que funcionava o processo de seleção e fiz. Por motivos de logística, eu acabei não indo para o primeiro Largados e Pelados Brasil. Então eu fiquei com uma certa dualidade, né? Eu fiquei triste, porque eu queria ter a experiência, mas ao mesmo tempo, Tudo bem. tudo bem, vamos seguir adiante, vamos lá. Meses depois eu fui contatado para fazer um novo casting, e quando eu fiquei sabendo que era para o desafio dose dupla, eu quase caí para trás, porque eu vi ali a possibilidade de pegar toda a minha vida, que é pautada e escrita na sobrevivência, começou lá com meu avô, Amazônia, todos os ambientes, os mochilões que eu fiz na vida, sendo treinado sem que eu soubesse, para de repente pleitear uma vaga no desafio dose dupla. E fui fazer a seleção, e fui fazer os testes. E daí, assim, é como se o Largados e Pelados fosse um degrau e você... Exatamente. É aquilo que a gente falou antes do degrau. Porque muita gente tem um pé atrás com o Largados. Porque muita gente não entende, cara, que é um dos programas mais extremos de sobrevivência que a gente tem. Porque, só ficar pelado ali já é sinistro, Pois é. né, cara? O pessoal critica a temática, né? Porque, em que cenário que eu vou estar sem roupa na natureza? Pois é, cara. É um cenário difícil de acontecer, mas lembra que a gente falou no início aqui da conversa? A vida pode te surpreender, cara. Sim. Ela pode te surpreender. Você pode entrar numa dinâmica de ficar sem roupa. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu já vi caminhoneiro que foi sequestrado, amarrado no mato, tiraram as roupas do cara, deixaram amarrado lá, no meio do nada. Ele conseguiu se soltar e andar até a rodovia. Mas e se ele entra numa dinâmica Ao contrário do ao mato. contrário da rodovia, vai para o meio do mato? É um Largado. É um cenário possível. Não estou falando que isso é fácil de acontecer. Mas pode acontecer. Pode acontecer. E é um desafio muito extremo, cara. É. E perceba que aquilo que eu falei antes da regra dos 3, o cara aguentar 3 semanas sem comer, dá mais ou menos aqueles 21 dias que eles são... Não é por acaso aqueles 21 dias. Tem isso também. Expostos a isso. Tem as preocupações fisiológicas. Então tem todo um aparato para o cara participar do desafio e não ter maiores problemas ali, né? Sofrer e mostrar que o ser humano ele foi feito, cara, para aguentar. Ele foi feito para aguentar muita adversidade. Mas o Largados é um exemplo disso. Então eu acabei não indo para o Largados por conta de um erro de data. A pandemia estava no auge. Então a minha agenda não bateu com a ida imediata do pessoal para lá e eu acabei ficando de fora. Aí foi o Itamar no meu lugar, que é lá do Rio Grande do Sul. O Itamar acabou indo. Acabou indo esse daqui do Brasil, daí. E foi o primeiro Largados Brasil, Caramba, cara. gravado em 2020. Caramba, é meio sinistro, né, cara? É uma pancadaria, cara, mas é um desafio assim que realmente mostra a capacidade que o ser humano tem. Você vê muitos casos ali nítidos de que o que tirou o participante foi a cabeça, Foi a cabeça, isso aí. Foi o psicológico. Eu assisto, né? né? Foi essa doutrinação e o não entendimento de que a gente é muito mais primitivo do que atual, do que moderno. Nós somos muito mais primitivos do que a gente pode imaginar. Essa que é a verdade. O instinto de sobrevivência ele é inerente ao ser humano. Diante de um assalto, de um embate, de qualquer coisa, primeira coisa que o ser humano vai tentar fazer, sobreviver. Sim. Todo organismo vivo, consciente ou não no planeta, pauta por isso. Busca isso. Sobreviver e depois extrapolar isso. Viver e ter êxito. Que é o que a gente faz. Sim, Com sobras de recursos daí, né? isso aí. Essa Que é a é a gordurinha, né? Show de bola, Luciano. Cara, vamos caminhando aí, o papo tá animal e tem mais perguntas tudo aqui, mas os chips das câmeras dos homens estão quase cheios. Daqui a São pouco limitados, né? São limitados. Mas assim, mano, cara, eu agradeço muito mesmo, cara. Luciano, cara, que bate-papo animal, cara. Falamos sobre vida, eu falei ontem, né, cara, nosso linkzinho vai falar sobre vida, falar sobre negócio, sobre tudo, até... Nosso equipamento aqui tá contente, só vou colocar uma pederneira aqui dentro. Senti falta. Né? Mas, meu irmão, obrigado mesmo, cara. Todo o sucesso do mundo para você aí. Eu tenho certeza que é só o início dessa caminhada que você está fazendo, esse movimento incrível aí. Não tenho dúvida de que tem muita coisa top por vir ainda. Né? Então, muito obrigado.
Eliseu também, obrigado por aceitar esse Eu que desafio agradeço. de estar com a gente aí Eu que agradeço. nessa conversa aí. Aí de 7 filmes, né? Que tem o Júnior e o Matheus com a gente aí, a piazada brabo mesmo, estão fazendo acontecer. Obrigado mesmo. Obrigado também a Move Negócios, que patrocina aí o nosso espaço. Show. E banca aí a porra toda. E, irmão, deixa aí os teus contatos para nós aí, aonde a gente te acha. E se tem alguma coisa também pra gente ficar na expectativa que tá por vir aí, além do que já está no ar, né? Manda bala aí, Luciano. Show de bola. Quero agradecer de coração aqui, André, Eliseu, pela oportunidade, a equipe toda aqui. E deixar os meus contatos aqui. Se você procurar no YouTube, no Instagram, Luciano Tigre, você vai me encontrar. Fatalmente você vai me encontrar. São as duas mídias que eu uso, né, com mais presteza. É o Instagram ali, Luciano Tigre, tudo junto, com 2 Gs, porque alguém foi lá e roubou o meu Tigre com 1 G só. E no YouTube, se você digitar lá também, Luciano Tigre, você vai encontrar ali um pouquinho do meu material. Não estou conseguindo alimentar tanto agora essas mídias. O Instagram talvez um pouquinho mais, mas por conta das demandas, né? Tem projetos acontecendo, tem coisas futuras aí para vir. Então, se você acompanhar o meu trabalho aí, vou ficar feliz em continuar dividindo a sobrevivência do dia a dia e depois os projetos futuros que estão para vir aí. Agradeço de coração e sempre em frente. Trabalhe bem, não trabalhe muito e tenha calma e elegância que tudo sempre dá certo. Vamos que vamos. Show de bola. Que aula. Isso aí, deixar um recadinho para nós aí também, Eliseu. Só agradecer por esse momento, agradecer aí o convite, André, Show, agradecer tamo a junto. Move Negócios, que para mim é uma mãe, né? E o Luciano, sem palavras, né, Luciano? Tamo Luciano, o que junto, você prestou aí de conhecimento, transmitiu pra gente, foi realmente o que eu falei, uma aula, assim, sensacional. Parabéns. Eu sempre na Sucesso. condição de aluno, né? Foi uma troca. A gente sempre faz a famosa troca. Sucesso Tamo junto. aí. Obrigado. Valeu, obrigado, Valeu. meu irmão. Tamo junto. Até mais.